On 2. Bom dia, começando mais um voo. Martiner 810, Istambul para Amsterdã, ATATURK para SCHIPHOL. Ó que bonito, avião decolando ali, ó. Show de bola. Programar aqui meu Avila Soft, já tá aberto. Esse programa aqui, gente, importante. Selecionar o avião que eu vou voar, 747, para carregar o checklist. E aqui a gente já importa a rota. Eu venho aqui, gosto de modificar, tirar esse último fixo que é esse FAP. Active. Aqui ele carregou a rota, a gente só com. Estranho, o cara decolou da pista errada. Aqui, ó, se eu ver o metar daqui, 360 com 11. Então, 35. Artip. Procedimentos, tudo bonitinho. Aqui a gente pode colocar, criar o 35 procedimento para ataques. Vamos decolar da 35 de direita. Vamos via Golf T5 gate. Golf, depois da Golf Fox, B12. Isso aí. Esse é o procedimento que a gente vai usar para taxiar. Golf, Fox, da ponta espera 35 da direita. Começar aí os procedimentos. Começar uma live. Esse voozinho que eu vou fazer. De onde pra onde? Vai ser SCHIPHOL. Não, vai ser da Istambul para Amsterdã. O ATATURK para SCHIPHOL. Tô ligado. Muito bonito esse cenário, cê é louco. Começando o procedimento. A primeira coisa que todo piloto faz aí na hora de entrar na cabine é dar uma olhada, ver se tem alguma informação aí da manutenção. Alguma informação aí de inoperante.
dando algum aviso que a manutenção deixou aí de algum instrumento inoperante. Nesse caso, não deixou nenhum aviso. A gente tá olhando aqui, não tem nenhum aviso da manutenção. Isso aí. Bom, a aeronave já tem aqui, nós já temos já external powers available, então bateria, external 1, external 2. Olha as telas se ligarem, as telas ligando, bonitinho. Então vamos para a segunda etapa, que é Arm Emergency Light, Interphone Service Cabin On. E aí? Fazer um voozinho, Beleza. bora? Bora. Acabei de colocar o avião no solo. Qual? Ser Istambul pra Amsterdã. Amsterdã você já deve ter, que você já voou comigo pra lá. Amsterdã tem. É agora. Tambu, quem que faz essa nave de Taxi lá? to Gate, Taxi to Gate. Bonito pra caralho, inclusive leve. Mudar a rota. Deixa eu ver. Cara, eu coloquei o NB aqui, mas ficou horrível. A cor ficou muito forte. Mas tem uns NB que fica bonito, viu? Nossa, Tá meu usando Deus. FSX? É, queria um que, não, que ficasse igual do Matheus Andrade lá, cara, aquele NB lá. Que não é muito forte. Ó. O que que você tá falando? Vou te mandar um negócio aqui. Nossa, ficou muito forte, cara. Ficou pai. Tá louco. Tinha que ficar regulado, nem muito forte, nem. Se liga nisso aí, ó. Rota tá no carnal, né? Esse site aí. Agora você se vira pra... FSX era. Beleza. Voltando aqui. Então, Emergency Light Arm, Interphones on, Nav Lights on. O que tem que ser? Análise flexible. Feito isso, vamos dar um bisu aqui no overhead. Vamos realizar o teste de alguma luz queimada. A gente pode ver aqui que ele acende o painel inteiro, ó. Teste realizado com sucesso. O que é isso aí, Já Zé? pode colocar as inerciais aqui pra alinhar. Pesquisa aí. Já coloquei. Standby Ó, power esse bagulho aí deixa eu alto. responder isso. Termo FSX. Esse primeiro momento hidráulica tudo desligado, porque a gente está sem APU. Cross feeds desligadas. Abrindo o tudo. Aqui as bombas, daqui a pouco a gente vai startar. APU, not yet, but few minutes. É flight tampa, né? O de... Dando taxi to gate. O de... Amsterdã é Não. flight tampa. É que eu baixei aqui, mas instalei. Deixa eu instalar. Ontem eu fiz o... Ela fiz 56 e tal. Vou usar lá por... Prêmio na 09 lá. Todo o cenário da cidade lá no fundo carregado assim. Puta que pariu, velho. Última posição. E agora LTBA Lima Tango Bravo ao a origem. Carregar aqui a rota. Puta, esse chão que morreu. Ai, mano. Carrega a rota, BOR, trap. Nossa, cara, da hora. Esse NB aí.
Tá. Radio, áudio chaltímetro no 009. Qual que é o Radiômetro cálculo no do 200 aeroporto de pés. Vaga? Coloquei tudo regional. Você tem esse NBA que você usou no FX? Ah, ou LTBA. LTBA. Que? Compila também. O que ele falou? Tu tem um NB que tu usa, né? Que tu usava nesse Flight Simulator? Eu acabei de te mandar, porra. Cara, que não tem mesmo, não achei. Ah, cara. Tem tipo um bloco aqui pra ler, tão estranho. Não passei de ler nada hoje. Ah, então fica aí, vocês mandam, bom. Esse Isaac hoje tá meio bruto, hein? Aprendi com o mestre, né? Ô, Matheus. Tem que dar uma lida aí, cara. Vou até abrir aqui pra te ajudar rápido, que você é muito gente boa, cara. Mas Pera aí. ó, tem vários posts ali que o pessoal coloca ali, ó. São várias versões. Tem que ver qual que você acha mais bonito e testar. Aí, infelizmente, não tem muito milagre. Testar porque é o. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai ter que pesquisar esse bagulho aí, ó, Steve Fixer. Steve Fixer aí, sei lá como é que é o nome, ele é um site de torrent pra baixar, porque ele é pago. Daí você vai baixar e instalar, e daí você vai ver um tutorial na internet, velho. Sim, Mas isso daí é para o Flight. Lembrando que isso aí vai rodar, é, fazer o Flight rodar em DirectX 10. Particularmente é, na época que eu usava o Flight 10, eu não gostava desse programa porque tem alguns Pera aí, deixa eu aumentar cenários. aqui o volume. Tá, Tem, pode falar. tem alguns cenários e aviões que tinha problema de compatibilidade com DirectX 10 no Flight 10. Então, na época eu não usava. Deixa eu ver aqui se eu tenho o NB aqui da época que eu usava Já Flight. entrei pra ver o chororô, hein? Chororô e... Tava vendo a live no celular aí. Antes de entrar aqui no TF. Garoto, Chororô, você já viu que o negócio no garoto, site aí. o garoto deu-lhe um... Cheguei na hora exata de ver o que aconteceu. Porra, Vamos fazer ele esse deu uma voo? patada no Bora outro ali fazer esse que- voo, bora fazer esse voo. Em vez de ficar colocando lenha na fogueira. Vou dar um cagão ali daqui a pouco. Beleza, 2 minutos pra terminar de baixar o cenário. beleza. A gente da TextGrid tá bom, viu? Ah, da outra vez que eu Tomei, baixei, tá? Tomei aqui um monte de suco de maracujá com pizza de ontem, filho. Esse Borges, cara, deve ter uma Esse anaconda na Borges deve ser barriga. igual o Copila. Pior que não, pior que ele é magro. Eu já vi foto dele, ele é magro. Essa porra tem uma anaconda na O barriga Braz lá. é um touro. Ô, velho, mas pior que eu como pra caralho também, velho, não gordo. É a idade. Eu também sinto como. que quando eu crescer eu vou ficar gordo pra caralho. Não, Daniel também não. come com essa porra, velho. Eu também como pra caralho e não engordo. Vai na churrascaria aí direto, porra. Todo dia, né, Daniel? Não é Todo dia, Daniel não. vai Já na que churrascaria. ontem eu comi um monte bom, cara, um Outback. Puta que pariu, caralho. Nossa, Outback, hein? Daniel, ontem eu fui lá no Madeira, cara. Madeira, Madeira acho que é bom. A hamburgueria aqui. A hamburgueria eu acho que é melhor do que de Cuiabá. É bom pra Porque eu já caramba. fui, né? É, mas é bom, é O bom. cara Eu mora em gosto. Cuiabá, velho. Um de picanha lá, velho. Meu Deus do céu, cara. É O que bom. que é aquilo, velho? É bom, é bom. Só que Madeira. R$45 também. É isso mesmo. E é o preço, o mesmo preço aqui no em São Paulo. O maluco mora em Cuiabá. Vou até sair aqui, né? Já tô bem barriga. Porra. E já volto. O time tá afinado e não levanta a bola não que ele vai quicar. Ai, velho. Ah, cara, depois eu ver isso daí. Ô, Daniel, pior que esse bagulho, quando você só coloca o FX DirectX 10, ele realmente fica com os bagulho lá. Tem um acessório
branca, né? É, esse daí eu lembro que tinha uns O meu bugzinhos. ficava também. Daí depois que eu usei esse daí, ele corrige esses bagulho, velho. Não, ele corrige, o problema é que tinha alguns cenários que não acendia a luz. Eu lembro que, tipo, Ah, eu que tinha cenário pra caralho no Flight 10, eu lembro que, por exemplo, aquele cenário de Dublin ficava sem papi. Você não tinha papi no cenário. mas isso aí nunca aconteceu comigo, não. Eram alguns cenários específicos que dava problema, não eram todos não, mas que voava pra caralho, eu tinha muita opção de cenário, encontrava problema. Eu achei o NB aqui, cara, de site. Deixa eu ver. Cara, por que você não vem pro Prepare? Não, o Não simulador pega, dele lá cara, na minha máquina. o simulador dele ele instalou o Flight, cara, tava com 5 FPS, eu tentei ajudar, não melhorou, então no caso dele, eu acho melhor ele ir o Flight 9, cara, o Flight 9 vai rodar bem, se ele meter um NB, fazer uns ajustezinhos, dá pra voar level D, MD-11, aquele 3.7, qual que é aquele Cara, mas 3.7? eu já testei ele é bosta, meu Deus. Não, mas cara, tem uns Flight 9 aí que roda bonito, aquele Rafael lá do grupo lá, o Flight dele é bonito pra caramba e é 9. É. O programa prático também. É, mas o Prato, não sei se o flash dele é bonito. Olha, eu achei um NB Mas ele com otimiza NB todos ultra os cenários. realista. Ele baixa o cenário e otimiza. Ele É, vai lá, vai tirando. BGL. Fica tirando BGL. Não, ele vai editando o cenário mesmo. Ele tem um programa, ele até. Eu já otimizei o cenário de São Paulo. Caralho. Assim, que tipo, ele vai tirando. Por exemplo, no cenário de Miami, sabe? Assim, bem detalhado dentro do coisa, assim, tem um monte de pessoazinha. Então, né, ele vai tirando aquilo lá, vai tirando. Não fica feio, não. Não, tira as coisas que ninguém Eu vou vê e só baixar esse pesa o aí, cenário. esse NB. Photoshop aqui. Você vai de que empresa ainda, né? Martiner Você vai de que avião? 47. Eu vou de cargo. Teste antes de ligar a PU. Teste de fogo nos 3 horas. motores. Não dá 2 horas. De onde pra onde? Esse é Istambul, Amsterdã. Lima Tango Ah, Bravo não dá pra eu ir, Alpha, não. Eco Hotel Alpha Mike. Resolve o negócio aqui. Agora sim podemos startar a PU. Vamos ver se isso aqui vai. Cabin. Yeah. Not smoke, seatbelts, auto brake. Vamos realizar agora o PU na barra. Não entendo esses cenários que mandam tipo um monte de update, velho. Porque não é muito mais fácil colocar no instalador já. E a preguiça do cara que fez de ter que atualizar o instalador? Também que esses caras da Taxi Gate deve tá tudo puto, né? Porque os bagulho dele nem o cenário da Taxi Gate não foi dateado. Então, Não, eu tenho uma original da Taxi Gate, foi o Hong Kong. Ontem o China tava com problema, eu lembrei que o Hong Kong meu era original. O China apareceu aí, né?
Apareceu, ficou aí ontem a noite toda, madrugada toda. O China, ele é piloto, né? Não, Eu é tive comissário. 6. Ah. Ontem eu fiz aquele voozinho lá e fui dormindo, tá? Cara, ontem o Tripão entrou aqui, cara. Sorte que na hora que ele entrou tava um. Deu um kick nele. Ele viu na live do Rami. De só um kick. Mal ele entrou e levou ban. Vagabundo viu lá na live do Rami. Ramirita. Vocês não tinham banido ele por IP, não? Então, um bunny, mas Não. eu não sei como que ele volta. Toda hora alguém bane ele. Não, se vocês Eu acho que estão banindo desinstala o ele pela TS. identidade dele. E Eu daí acho é que só ele desinstala criar o uma TS identidade mesmo. nova. Não precisa desinstalar. Só vocês viram a identidade, criar uma nova identidade, pronto. Dá pra ser banido pelo Cara Rota chato. completa no Rota 2, Rota 1. A gente vai aqui para Zero Fuel, tivemos bastante pesado. Reserva. Aí, planta feita, exportada, Postinho, exportada. Cara, sem CNB serve aqui não deve. 3, 4, Eu desisti desse CNB. Louco. 22.2, 22.2. Uma vez. Step, climb, Rota 1. Vou usar aqui padrão RVCM de 2000 pés. Para decolagem, TO1, filter rate, 38 de assumida. Flaps de decolagem será 10. O slope e vento da pista. Aqui, ó. Isso. Primeiro eu coloco o vento. É head 11. Com slope positivo. Então é U de up. Subida 0.6. Condição da pista dry, pista seca, então o meu CG, meu trim. Tava testando aqui uns perfil do PTA. Cara, que foda. 170 nós, Não usa 180. PTA ainda não, Daniel? Não. Mas você mexeu alguma coisa lá nos shaders HTL lá? Shaders? Fiz tudo no Cara, se essa merda não der, eu vou pra FS 2004. Eu lembro da FS 2004. Vai muito. Eu vou. 73. Cara, amigo, é muito bosta, meu Deus. Não acho muito não, cara. Veio pra caralho o 2004. Pro da pista 354. Então aqui o MCP já tá bonitinho, estamos carregando a aeronave. Analisando ali o parque das cargas. Vamos aqui pro lado do cockpit. Agora a gente vai carregar os ventos em cruzeiro, tirando a pasta stamp. Load. Tá bem capado aí, né? Oi? O seu cenário de coisa tá bem capado ou tá todo mundo? Não, eu dou uma capada, tiro algumas coisinhas dele assim. O quê? O que tem aí que apareceu? Geralmente quando você apareceu, passa o mouse, ele mostra assim o que tipo alto impacto de frame ou não. Tudo que for alto eu tiro. Tá. Eu tenho uns médios aqui também. Não, mas esse é. Não. Então depende, aí eu vejo o que é. Se for uma coisa que eu acho que vai ficar bonita, eu até deixo, mas se for coisa que só vai pesar e não vou nem ver, que nem você falou, pessoa dentro do terminal. Eu nem vejo isso.
Ok, pronto. Olha lá o outro. Beleza. Vamos aqui na hidráulica da aeronave. 1, 2 e 3 em alto, 4 em auxiliar. Vamos agora olhar aqui a parte de bomba de combustível. Só para ver como tá. A separação do tá Ai, bonitinha. caralho, esqueci de baixar o crack dessa merda. Deixa desse jeito. Beleza. Aqui a parte de ar-condicionado, a Peel Bleach on. Pack 1 ligado e 2, 3 desligados. Essa é uma aeronave cargueira, só que ela é convertida. Então, é uma aeronave de passageiro que foi convertida para carga. Já pelo primeiro, tá saindo pro segundo esquema, segunda rampa de carga. Começar a fechar essas portas todas. Close all. Realizar os últimos checklists. Teste de transporte CAS. TCAS test pass. Beleza. Agora a gente vai testar radar meteorológico. Liga ele ali. Dá o teste. Monitor radar display. Go around. Wind shear ahead. Wind shear ahead. Wind shear ahead. Teste perfeito. Agora teste das máscaras de oxigênio. Beleza. Comando perfeito. Copiloto perfeito. Inclusive, quem for lá no Jump City também tem que fazer o teste. Aqui, ó. Dá pra fazer em algum lugar. Não consegue testar aqui, ó. Seria aqui, mas esse não simula. Eu vi algum avião da PMDG que simulava, acho que é o 777. Nesse caso não tem copila. Vamos aqui, toda a parte de rota tá perfeita. Rota 1, rota 2, com origem, com procedimento, já pode ver. Rota 1, rota 2, nave. Vamos voltar aqui para a rota 1. Os ventos, todos os ventos foram carregados. Climb, deixa eu só ver aqui, ó, beleza. E vamos chegar lá, ó, com 20 toneladas de combustível. 47 tá bom pra caramba. Decolar com TO1, derrete 38, climb 2, flap 10. Todas as informações. Vamos dar o tank 6.3. Bora, deve estar soltando carga. Bosta. Beleza, 6.3. Vamos chamar agora para fazer push back. Prepare for pushing. Nariz aqui para a direita. Vamos realizar esse procedimento aqui, ó, para táxi. Então a gente está aqui na posição T5 do aeroporto de ATATURK. Oi? Não vem o crack junto com o cenário, pô. Qual? Qual cenário? O Istambul. Cara, tá pela Sim Market? Ah. Tem que baixar aquele crack da Sim Market. Vem aqui.
serve qualquer crack da Sim Market. Beleza, então a gente vai sair aqui, analisar direito, taxiar pela Golf, pegar a Fox, segue a Para foto achar isso até o não. final, depois do B12 pro ponto de espera PMDG. 35 direito, 354. Vou colocar isso aqui aí, esse é o táxi, a decolagem vai ser Tube um Zulu, então decola, tem uma restrição aqui de 240 nós na subida, até 1600 pés, feito isso, Paulo Ricardo fez perto nesse cenário dele, né, 13 velho? mil, foi. A Tá chegada vendo? em Mas não tá difícil não, hein, Amsterdã, Di? dá pra tirar, eu mesmo já Tá. tirei já. Eu não sei se ele coloca em outras BGL, né, mas ele foi ligeiro, confesso pra você que ele foi ligeiro. É. Então, beleza, Agora a desgraça do... Ah, se fuder, mano. desconectar Deus external power, Adicionar exclusão. desconectar, Pasta. remove, E 2 pontos. Melhor jeito de desativar o Windows Defender. quando CP aqui, Adicionar a pasta de exclusão dele lá. Como se motor dois Pratt pontos. Whitney, ó, PW4056, Iraq 1708, aqui pra pasta de takeoff, beleza, olha ali todas as informações no alcance, vou passar aqui pelas telas, portas fechadas, hidráulica, ECS, fuel, electric, start, vamos para a página start, isso, agora a gente vai fazer o check, aí, aumentar esse tempo aqui depois eu vou aumentar esse tempo do GSX chato. Before start checklist, né? Vou fazer isso, não aguento esse cara gritando aqui. GSX settings. Boarding. E agora foi. Boarding. Onde que tá isso? Aqui tá. E o DC6, Daniel, você vai instalar aí? Não. Não gosta não? Não, o Shinada falou que não tá prestando o avião. Da PMDG? DC6? Sério? Ah, tá não. Da PMDG, desculpa. Achei que era o outro avião que o Shinada falou. É, ele deve ter falado do CRJ. Foi CRJ. Beleza. Agora não vai ficar Então, o esse cara DC6, enchendo o a saco. PMDG lançou esses dias. Depois eu vou dar uma olhadinha. Bom, vamos lá. Before start Você gosta checklist. de DC6? Ah, é bonito. Não é assim um avião que me chama tanta atenção, mas instalaria porque é PMDG, né? É. Realmente. Então vamos lá, checklist, departure briefing completed, FMS programado para decolagem, IRS inercial nave inline, fuel quantity setado e abastecido, só para a gente bater aqui as informações, aqui ó, 48,6 toneladas. Passenger sign on, como pode verificar aqui. Hydraulic quantity checked, a gente verificou aqui na página da hidráulica, tem todas essas informações aqui ó, de quantidade, 1.08, 1.03, 0.99, 1.05. Oxygen system quantity system check, a gente fez o teste das máscaras. Oil quantity
check. Oil quantity normal. É auto brake RTO. Beleza. Parking brake set and pressurize normal. Onde é que eu joguei esse FCAD aqui, quer ver? Beleza. Não tem nenhum ritmo aqui. Deve ser na Scenery World Scenery. Ah, beleza. Ó, já tiram uma BGL do seu flight aí. Enquanto o Schneider foi instalar esse cenário, eu lembrei que tinha uma BGL aqui, senão ficou um poste no meio da pista. Voltei. Qual que é? Vou te passar, calma. Tá aí, ó. Vai lá nessa sampa, né? E procura essa BGL. Em vez de você apagar, dá um ponto off nela, entendeu? Na extensão. Que merda, velho. Entendi. Então, beleza? Aqui, ó. O pressurização normal, tá verde. O que aconteceu aí? Altímetro 1009. Check. Airspeed Bug Review, Gross Weight, Flap, V1, VR, V2. Tudo setado, aqui ó, 170, 180, que é V2 mais 10. Trim 6.3, 6.3, trim de rudder 0.0. Aí, vou abrir o simulador agora. Fuel Control Switches todos em off. Fuel Pumps, Pumps On e Crossfield Close. Pode verificar aqui, ó, Pumps On, Crossfield Close. Ah, velho, que fome. Hydraulic, Demands Pumps, bombas da hidráulica. 1 1 e 3 alto e 4 auxiliar. Auto Start, nesse caso não tem, é com. Bico, Bolt, Bosta, vai descer. Packs Off. Então, before start checklist completed. E o before pushback. Doors close and cabin preparation completed. Agora sim estamos prontos para realizar o pushback. Então, cancela aqui. Vou colocar naquela tela, essa tela aqui. Posso ver esse aviãozinho pequeno, tec-tec. Pushback, olha o tamanhozinho. Tratorzinho pequenininho. Cara, meu motor. É um motorzinho filha da puta, né? Vou usar um jumbão desse com quase 300 toneladas. 325 para ser exato. É o meu peso de gross weight. Olha o tamanho, garoto. ATATURK. Nossa, velho, na moral, tá um lixo. É isso. Travando tudo. Meu Deus. Coitado do meu amigo Matheus aí, gente boa, mas tá E é que eu não tô nem com cenário. Batendo 5 FPS no simulador do garoto. Falei pra ele instalar o Fight. Não, mas ele não me escuta. Os motores da Pratt & Whitney, olha o logo da Pratt & Whitney, que bonito. Martner. Que lindo esse avião, meu Deus do céu. Voltei. Vocês viram que saiu um update, né, dos PMDG? Já lanchou. Não. Eu vi. O que mudou? Ah, nem sei, não instalei, porque meu... Set parking brakes. Schneider instalou, já deu bug no simulador dele todo lá. Falei, deixa quieto, mas me deixa, tá tudo funcionando.
Ele fez a imagem, velho. Fez. Ah, tá. Vou entrar aqui no meu Operation Center pra ver. O PMDG fez o bagulho lá de atualizar, que não ia dar mais craquear lá, se fuderam, né? Craquearam do mesmo jeito. Ai, ai. Ô, craquearam o Active Sky 16? Craquearam, mas durou um dia só. Não, pera. Daí ele lançou um patch lá. E daí o Flame FTW foi lá e postou lá no The Pirate que ele tinha conseguido craquear, só que ele desativou o crack dele porque senão ele não ia conseguir continuar o trabalho dele. Foi assim que ele postou lá. Então, né, vamos Caralho. esperar. O cara é foda, mano, isso daí. Bom, o start dos motores autorizados. Como é que a gente muda? Esquerda e direita livre. Motor 4 e 3. Clear Start Engine, aí ó, beleza. Nossa, velho. O meu tá na 1.10 o P7. E a Available Version é 1.20. Qual que tá aí? A 1.10.6461. O que? Qual avião? 737. Cara, depois eu vou ver. Coloca isso daí no canal, aí, esses números todos aí, depois eu vou ver qual que é a minha. Tá. Ó. Ó aqui, ó. Changelog desse último update. Eficientes e improvement de estabilidade de performance. Em correção Motor dos 1 e motor instaladores 2. e na estabilidade do produto. Adicionar proteção para Pirataria. Force. Adicionar CAPF. Motor 1, PTD motor 2. Protection. Ó um avião aqui do lado, ó. Acabou de Tem que pousar. não. É. Tô só falando aqui de estabilidade, né? Então, deve estar tudo cagado esses últimos updates deles. Nada, cara, deve ser algumas coisinhas assim, mas não sei se é grandes evoluções não. Acho que é mais combater pirataria, mano. Beleza. Motor 1 e 2 estabilizando. APU off, hydraulic normal. Service interphone off. Tax light Você viu on. aquele zibo lá pro X-Plane? Não. Tax out. O cara tá lançando update todo dia. Todo dia, tem dia que tem 3 updates. Caralho. E é um avião default e ele tá fazendo, em cima do avião default, ele tá Ah, tem que fazendo tirar o um avião, ponto. entendeu? Quem é De esse nome, cara? 737. Conheço não, também não. Todo dia. Todo dia ele adiciona alguma coisa no avião, velho. Todo dia. Todo dia, velho. Olha, esses dias, uma semana, ele postou Fecha 3 os updates comandos por de dia. voo. Em uma semana. Olha que lixo de CNB7 que eu acabei de instalar, velho. No Sprint. Meu Deus. Lemes esquerda e direita sem neutral. Aileron esquerda, direita, neutral, full up, full down, Nossa, velho, eu lembro da época que eu voava com esse serrilhado speed aqui. brake. Beleza. Lixo Por mesmo, último, cara, meu Deus. recall. Softcast. Canceling. Vamos para o After Starter. After Start Taxi Checklist. Engine and ice off. Recall checked. Packs on e as required. Beleza, vamos agora realizar o táxi. O bagulho que o Chino me mandou. Do Boers. Oh, não demora não que eu tô iniciando o táxi. Tá vi.
pesado, hein? Esse aviãozinho aqui tá pesado. Se lixar a mãe não vê mesmo. Pra ver se vai decolar. Fazer a manobra que o avião é grande pra caramba. Tem que Acho que abrir ele espaço aqui pra... Ih, cara. Eu não tá. Essa taxiway. Câmera externa. Meu bichão. Tamanho do garoto. Olha que legal. Se fosse, ó. Muito legal, né? Falou, você é que eu vou lá colocar no capô depois de volta. Ó, eu preciso fazer isso, cara. Você me lembrou. Depois você volta a fazer isso. Beleza, falou aí. Abraço. Na hora que eu chegar eu volto. Falou. Abraço. Falou. Vou colocar aquela câmera, tem uma câmera que eu gosto. Tamanhozinho da criança. Porra, também precisa ficar com essa fila. Tá enorme. Eu também tô parecendo aquele jogo aqui. Essa câmera fica vibrando muito. Caralho, cara. Uma câmera estática. Tem essas vibrações só. Parece que vibra. Ah, essa parece que não vibra, hein? Tá dentro desse avião aqui, ó. A carga sumiu. Não tem controle não. Não. Vamos fazer conectar por desespero ainda. E decolou? Não, tá precisando. Área muito bonita, sabe? Louco. Da Turkish. Caralho, testando aqui.
Ah, velho, simplifica o bagulho de pista, tá ligado? Ou tipo um bagulho de terra, assim, sei lá, terreno. Muito na ordem aqui. Daniel, quando a ensina a Petrobras estava baratinho, você comprou? Ou não? Comprei. Mas eu compro, vem, Daí deu. compro, vem. Significa que eu comprei ela baratinho e segurei ela um ano. Mas quem comprou naquela época, que ela bateu R$5, ganhou muito dinheiro. Não sei se isso acontece mais nas nossas vidas, não. É que nem a É, desgraça da Vale. A Vale também custou abaixo de R$10, hoje custa R$30. A desgraça daquela ação. a pessoa tem investido 1 bilhão, velho. 3. Cara. Ah, esse cenário tá funcionando beleza, já vou. Nossa, Vou decolar. 60. Como assim, velho? Eu tô com mais frame aqui do que no default. Que viagem. O cenário é levinho, mano. Bonito pra caralho. Transponder. Muito bonito, sabe? Luz para decolagem. Tax light. Ainda vai mais uns 10 minutos aqui ainda. Strobe light. Packs off. Muito pesado, gente. Vai decolar com pack off. Recall. Cronômetro. Já vou ter que pegar o leitinho. Run. Radar meteorológico. Alinhar e decolar. For takeoff checklist. Flaps 10. Flight control check. Packs off. Takeoff thrust setting review. TO1, 38 de assumida. MCPV2 heading altitude checked. Auto throttle arm. ACANS recall and cancel. Até pensei em fazer uma decolagem aqui, ó, alinhar e decolar de imediato, mas vou estabilizar o motor, a nave tá muito pesado. Não vou brincar não, porque eu quero tirar esse bichão do chão. Beleza. Hora de estabilizar o motor. Olha lá, começa a encher o motor. Vou colocar aqui quase 50 de N1. 49, 49.8, 49.9. Daniel, vou te mandar a foto da camisa que eu comprei pro meu pai, Dia dos Pais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ei, abre esse modo. Take off. Beleza, mandei. Pera, Joe. 80 knots. I have a control. Que pista que tá decolando aí? 35 direito. Tá. V1. 1. Rotate. V2. Positive rate of climb. Gear up. E aí? Essa merda, peraí. Bem treinada. Tá no Google Casa.
bem, né? Vamos já dar autopilot, vai. Primeira coisa, ligar as packs. Credencializar esse bichão. Ó, flap Ô Daniel, 5. comprei essa daí pra ele, ó. Mandei no canal. Flap 5. Essa mesmo aí, vermelha. Vou ver. Agora vamos já pra flaps 1. Flaps up. Flaps. Nossa, velho. Meu Deus, 50 prêmios no cenáriozinho aqui, Daniel. Pelo amor. Bonito esse Puta cenário. vida, de 4.7. De 4.7 ainda, velho. Porra, tem que aprender a estar com ataques to gates pra fazer o cenário, velho. Beleza. Trem de pouso manete off. Já recolheu. Vem aí com 3, 2, 1. 10 mil pés inicialmente. Acompanhar aqui a pressurize, aqui ó, a cabine, a altitude da cabine, 1000 pés, pressurizada, bonitinho. Não tem tráfego aqui não, né? Não. Luz, landing lights desligadas, runway turn off, off. Eu já conecto aqui na cabeceira, né? Nosso nível 340. 340. Aqui é nível ótimo. 3 ótimo, então 330, máximo 37, 34, tá bom. Você vai no que nível? 340. 138. Recall. Vamos agora para After Takeoff Checklist. Land gears levels off. Flaps up. Indicators, né? Wind anti-ice off. Engine anti-ice off. Packs normal. After takeoff checklist completed. Vamos mudar aqui, ó, seatbelt em alto. Vehicle not smoking on. Mas tinha avião sim lá, hein? Quando entra na cabeceira não, porque tem avião, tinha avião no solo. Esse aeroporto é meio movimentado. Fazer manicar. Já tô aqui, já tô no comando.
normais, altitude de transição, standard. Rotate. Right, get up. Você que reportou aí na Unicom agora, Dani? Não. Vamos ver a página de combustível aqui. Uma diferençazinha. Nossa, esse som desse meu celular tá muito lindo. Esse 47 é demais. Esse 47 é demais. Só o do Schneider que voa, nem um passarinho batendo asa. Demais, velho. Ai, velho. As coisas que acontecem só no computador do Schneider. O simulador do Schneider deveria ser feito um estudo. Se passar pelo computador do Schneider sem um bug, cara, não dá bug em máquina nenhuma. É, realmente. Deveria ser beta teste. Se passar lá, funcionou lá, não dá pau mais em lugar nenhum. Eu vou mandar e-mail pra PMDG, pra todas essas empresas aí, ó. Nós temos um amigo aqui que o computador dele buga até com o Google Chrome. E se não bugar na máquina dele, não buga mais nenhum. Então, manda esse trem pra nós testar aí. Aquele pau lá do Paulo Ricardo, não sei se você viu, velho, aquele... eu nem vi. Como que vocês ficaram sabendo aquilo lá? Foi ele que descobriu? O Paulo Ricardo disse que mandou um bagulho pra ele. Não, já tá aí no canal, já, ele colocou no canal. Não, sim, eu tô falando, mas o Paulo Ricardo disse que mandou pra ele. Ah, ele não sabia não? Acho que não. Parece que o Paulo Ricardo não foi muito bem sucedido nesse... O que você comprou aqui pro seu pai? Essa camisa? Aham. Esse maluco é um ator de TV, né? Acho que sim. Beleza, eu vou escovar os dentes, até agora não escovei os dentes também. Por ali. Vamos ver se tem algum vídeo bacana pra colocar aqui de 4.7 na minha live. Colocar os vídeos de eu matando o Nunes na faca. Pronto. Nada melhor. Nossa. Os caras tão falando de mim lá na Unicom, aí, ó. Ai, velho. Tem um vídeo aqui que eu nem sabia. Ô Daniel, os caras tão falando lá. Como que ele decola sem taxiar? Ai, ai. Ninguém sabe, irmão. Ninguém sabe.
Ai, ai. Olha esse vídeo tutorial. Isso aqui, que saudade. Não, mas qualquer coisa eu venho falar, eu falo que esqueci de reportar, mas pior que eu esqueci mesmo. Eu ia colocar lá, taxi to runway. Cold and dark MD-11 as electrical power is required for lighting, door operation. We also have external air connection. Much quicker. We will treat this startup like the aircraft had flown already today, and thus we will miss out on some of the more complex checks. The engine APU fire test, Depende. the annunciator's light test, the voice recorder test, the hydraulic pressure test, the ground proximity warning test, and the takeoff warning test. This will save considerable time and allow us to get going quicker. Será que eles não estão fazendo? So let's briefly talk about the current state of the aircraft. Be taking runway 14, select inches of mercury under the pressure unit. Taxi fuel, so that's where all the fire. Lower trip Nossa, port, esperança é mentira deles, sure. né? The ice will sheet. Last minute change to our loading. Release that parking brake and power her up to roll over the Cara, a hold única short coisa que eles line. precisavam fazer, velho, era colocar radar meteorológico no bagulho e adicionar Note that since we compatibilidade have com o now V3. released the parking brake, we now have the green config box on the EAD, so we are good to go. This is a 90-degree turn here onto the runway, so you'll need to overshoot the center line a long way before turning to get her lined up. So as you line up, advance thrust levers to about 70% N1 and stabilize. Push auto flight and push them up until auto throttle kicks in. Thrust is set. Takeoff clamp. Hold that center line. With the reduced thrust and high weight, it'll be a longer roll than last time. At V1, we are committed. Rotate. Rotate smoothly at VR. Tail strikes happen at pitch angles in excess of 12 degrees. Positive rate, gear up. Gear up. Pitch for Olha esse vídeo aqui, legal. Page down. Page down. Vou ajustar. Isso é velho demais. Q400, caraca. Vamos ver se... It operates routes that a lot of jets operate, and as a turboprop it's naturally a little bit noisier. But actually it's a cracking aeroplane for the job it's designed to do, which is fly fairly short sectors. Accurately reflect things like power settings and climb rates, and the behaviour of the aeroplane is actually... And then once you've mastered the basics, he'll take ringers off, the flight taxi switch is at taxi, the emergency lights should be off, and the screens all turned fully dark and set to off. Now you can turn all three batteries on, and then the battery master switch. You now have power to the aircraft, and the batteries are being run down. We now need to see the electrical systems and engine page, so turn on the ED and First Officer's MFD. Turning the knob around 2/3 of the way should be sufficient.
The screen brightness is light sensitive in the real aircraft, but it's still important to set them correctly. You may see them running a self-test with a green T for a few seconds. This is quite normal. If you look at the electrical page, you can see each of the 3 batteries indicated. You can see here that the batteries are currently under load and are being discharged, as they are all showing a minus figure. The higher the load on the batteries, the higher the minus figure. To the right of the battery loads, you'll see the battery temperatures. This should be around the same as the outside ambient temperature displayed on the bottom of the engine display. Look out for very cold or very hot batteries, as that will give you an early indication of a battery problem. Below the battery, the DC bus voltages are displayed. You'll need 22 volts or greater for an engine start on the battery, and when the APU or ground power is connected, expect to see around 26 volts on all 3. In the middle is the APU gen load, which is 0 right now because the APU isn't started. You need to get some power to the aircraft, as the batteries are running down. The easiest thing to do right now is to start the APU, but before doing that you need to run a fire test to make sure the fire system inside the APU is functioning correctly. Go up to the fire panel and you can see over on the left that the APU fuel valve is closed. If you power up the APU with the power switch, it runs a short self-test with some flashing lights, and you can now see the fuel valve is open. Press the test button and you can see the fuel valve closes, which is obviously what you'd want to happen in the case of a fire. The bottle is armed and the lights illuminate to show us that all is working fine. We'll go into more detail about the fire protection later in the course, but this is all you need to know for the basic fire test. To continue with the APU startup, press start and then wait around 20 seconds for it to spool up. There is no flight deck indication of the APU starting in the Q4, but in the real aircraft you can hear it, especially if the front cabin door is open. The generator light will illuminate and say warn. This is telling you that the APU is running, but the aircraft is still not actually using it for power yet, as the generator isn't connected. If we press warn, the generator connects, and we now have electrical power supplied by the APU. You'll now see the minus figure on the battery loads has gone, which shows the batteries are no longer being discharged, along with the APU gen load showing a positive number. Now that you've got power established, it's time to start setting up the overhead panel for flight. So you've turned all the batteries on, as you can see, and the 1 and 2 DC generator switches stay on all the time in normal operation. The bus tie is to the right. A bus is a description for the electrical system, of which most large aircraft have several. The bus tie is used in the air if one bus should fail, and is also always tied on the ground for engine start, so turn that on now. The bus reset is used to troubleshoot problems, so don't worry about that right now. And finally, the DC external power switch is used to turn on external power from a ground power unit, a small cart that usually runs off diesel or petrol and that plugs into the nose area on the captain's side. In the Majestic Q400, you can connect a GPU using a menu in the FMS, as we'll show you later in the course. Below this is the ice protection panel. Nothing on this panel will do anything with the engines shut down, and at the moment all the selectors should be turned to off. As our crew training flight takes place on a warm summer's day, we certainly won't need much ice protection, but we'll be showing you in a later flight how this all works in detail. Just to help you get up and running for now, if you get an ice detected warning in the air, then turn on the airframe icing to fast, the props to on, the engine intakes to open, and the ref speed switch to on. Bear in mind that if you're operating in winter with ice on the aircraft and needing ice protection for takeoff and landing, that different procedures apply, but we'll come to that later. When the warning goes out, you can generally turn it all off again. The 2 green lights are the engine intake doors. They are 2 small doors under each engine that prevent ice and snow from the air intake from being ingested into the engine, and are opened by pressing the button and waiting for the light to turn orange when it will say open. Different airlines use various procedures for the engine intake doors, but for now we'll leave them closed unless we're in icing conditions. The boot air ISO switch is used for troubleshooting problems with the icing, so don't worry about that for now. To the right you can see the switches to turn on the pitot heat.
The Q4 has 3 pitos, number 1 for the captain, number 2 for the first officer, and a standby, which you can see if we step outside. These are used to give us information about things like airspeed, and the data goes into the air data computer. The other vane you can see on the captain's side here is the angle of attack sensor, which is used by the stall warning system. The other probe you can see is the ice detection probe. It vibrates, and when ice forms on it, the frequency of the vibration changes, and that's how it knows that ice has formed. Around the first officer's side, there is an additional ice detection probe, another angle of attack sensor, and the number 2 and standby pitos. If you hop back inside, the standby feeds the integrated standby instrument, which is the small standby artificial horizon, altimeter, and airspeed indicator to the left of the engine display. To finish off that side of the overhead panel, there's the window heat on the left. Both sides of the windshield are heated on the Q4, and you can see the heating elements. There are 2 on positions, but generally crews don't bother with warm-up and just use normal. Turn it on during the after-start flow and turn it off again after landing, unless it's a warm day above 20 degrees Celsius, where you'd leave it off on the ground and turn it on during the after-takeoff flows. Across to the right, there's a switch for the pilot's side window heat. On the Q4, only the captain gets a heated side window, as you can see from the elements. In the real aircraft, this is very rarely used, and it would be a sign of being in pretty severe icing if the side windows ice up. The window wiper switch is in the middle. You have a choice of speeds, although generally wipers are mostly used on the ground. In the air, there is usually enough airflow to force the rain off the screen, but in heavy rain, at slower speeds at the end of an approach, you may need them. They don't self-park and just stop wherever you turn them off, so you need to press the park switch to make them go back to the bottom of the windshield. While we're talking about the wipers, if you look over the glare shield at the wiper itself, you'll notice a small black piece of metal that sticks out. This is called the spigot and is designed to attract ice. If you see ice forming on the spigot, then there's almost certainly ice forming elsewhere on the airframe. The small black box on the top of the panel is a light, which shines on the spigot so it can be illuminated at night. The switch for that is down here on the left of the pilot's knees, labelled Windscreen Wiper Ice Detect. Let's talk pressurization next. Much like every commercial aircraft, the Q4 is pressurized. This is because it cruises above the level 25,000 feet in the Q400's case, where humans can breathe normally. If you tried to breathe at 25,000 feet, after a few minutes you'd simply pass out, as there isn't enough pressure in the air for your lungs to absorb the oxygen from it. So the aircraft pressurizes the air inside the cabin with pressurized or bleed air to fool your body into thinking that you're still near to ground level, so you can breathe normally. The system is fully automatic, so right now all you're looking for is an indication that the system is operating without any faults. The left-hand gauge is the diff. That's the difference between the outside air pressure and that inside the cabin. On the ground with the doors open, it's obviously the same, as there's zero difference. You'd expect to see that difference increase once we're up at altitude, as we're climbing into thinner air, and at the same time we're also pumping pressurized air into the cabin, so the difference will increase between outside and inside. To the right is the cabin alt, or altitude of the cabin. On the ground here, we're only a few hundred feet above sea level, so it pretty much acts like a basic altimeter. The only thing we really need to concern ourselves with on this panel is setting the landing altitude of the arrival airport. You can see an airport's landing altitude on the chart, and we set it with the controller seen here. The cabin controller then knows which altitude to depressurize itself to when we start the approach. The rate of climb or descent of the cabin is shown on the rate gauge to the side. For now, don't worry about the controls to the right. They allow you to manually control the cabin pressure if the automated system fails, and are generally not touched in normal operations. It's important to monitor the cabin pressurization, as many lives have been lost in the past when pilots failed to notice these controls being incorrectly set. The system is largely automatic, and at the levels a Q400 flies at, around 25,000 feet, if we lost all the cabin pressure very suddenly, so if a door came open or a window blew out, then you'd have a good few minutes before you blacked out. For this reason, the pilots have oxygen masks, and you could very quickly get down to an altitude where you could breathe normally, which is around 10,000 feet.
In a larger jet, at altitudes of 35 to 40,000 feet, you'll only have a matter of seconds before you pass out, so this is a critical system, particularly in those aircraft. Moving further up the panel, you can change the altimeter to display meters as well as feet. These days, only a few countries use meters, mostly Russia, China, and some former Soviet states. Above this is the flight data recorder, the famous black box that is actually orange. It's situated in the tail area of the aircraft and is switched on when the red anti-collision or white strobe lights are turned on. You can test it by flicking the switch to Test. If the caution goes out and you hear a warning, then the test is successful. To the right is the ELT, or the Emergency Locator Transmitter. If the aircraft exceeds a certain G loading, the system assumes you've crashed, and if the system is armed, it will transmit a distress signal so that rescue services could find the crash site, particularly useful if your aircraft came down in a remote area or in the sea. You can test it by holding it in the test and reset position for a few seconds and waiting for a long flash of the red light. Above this is the fire panel for the APU, which we tested earlier, and to the right is the fire detection panel for both engines and the forward and aft baggage compartments. Crews run a test before the first flight of the day. Moving the switch to the left, you'll see the fault A and B lights come on, as there's an A and B fire detection system, one as a backup for the other. The T-handle lights up, which you'd pull if there was actually a fire, and looking down at the caution panel, you'll see it says Check Fire Detection and also Engine Fire Push to reset in front of the pilots. If you push that button, it silences the bell and you can check number 2 in the same way. Moving to the right, the Q4 has 2 baggage compartments, both of which have smoke detectors. Test detector number 1 by pushing it up, and you'll see the inlet and outlet valve close. To stop the spread of smoke, the fire bottle is armed, and you get a smoke caution on the warning panel. Number 2 is tested the same way, and finally the forward luggage compartment is pretty small, so it only has 1 smoke detector. Press Test and you'll see the smoke caution, the bottle armed, and the extinguish light illuminates. If you lift the cover and press it, the bottle will discharge into the baggage bay. It doesn't use water or foam, but discharges a gas which sucks all the oxygen out of the air, thereby hopefully putting the fire out. Let's go into more details about the APU now. As well as providing power, the APU also supplies conditioned air to keep the cabin at a comfortable temperature, and this is achieved by turning on the APU bleed. This, by the way, shouldn't be turned on until the APU has been running for a minute or two, just to give any gases or fuel from the APU start a chance to get burned off, so you don't pull them into the cabin. The bleed air also goes off for engine start. It's also rather noisy, so you'll find a lot of pilots turn it off to make a PA to the passengers. Below this is the ignition panel. The engine start in the Q400 is largely automated, thanks to the FADEC, which stands for Full Authority Digital Electronic Control. As part of the cockpit setup flow, we turn the ignition to norm. Now all we need to do to start the engines is flip the switch to the number 1 or number 2, and then press the select button. There are more controllers for the lighting, but we'll return to those later. Back at the top of the panel now, and the AC electrical panel is not really touched. AC is simply another type of electrical power used on the aircraft alongside DC and runs some of the systems, mostly to do with icing, the auxiliary fuel pumps and others. All you need to ensure is that the AC gens 1 and 2 are left on and the AC external power switch is off. AC ground power units are pretty rare, and the one fitted to the Majestic Q400 is DC powered, so you won't need that. Moving down, you'll find the air conditioning panel. Again, the system is largely automated, so all you really need to do is make sure it's set for takeoff and landing and control the temperature. From the top, you have the recirc fans. Crews pretty much leave those on all the time the aircraft has power, and they simply move air around the cabin. If you think of the bleeds as the air conditioning unit and the recirc like a desk fan, one provides the conditioned air and the other pushes it around the cabin. The 2 switches below are the engine 1 and 2 bleeds.
They don't do anything with the engines shut down, but need to be off for engine start. The bleeds have 3 settings: min, norm and max. This is the setting for the amount of bleed air coming into the cabin. The usual setting is norm. On a very hot or very cold day, you can use the max until the cabin temperature reaches a comfortable level. The bleed should be set to min for takeoff and landing, so that in the event of an engine failure, bleed air isn't draining the one remaining engine of any performance. The switch in the middle allows you to monitor the cabin and duct temperature. The cabin temperature comes from a sensor on the cabin floor, about halfway down the cabin. There is also one position for the cabin duct and another for the flight deck duct, or FC, flight compartment as Bombardier call it. The ducts are part of the air conditioning system, and you need to be careful not to overheat them on a cold day when pumping warm air through them. For this reason, on the dial there is a red line at 90 degrees and a yellow line before that. On a very cold day with hot air going through the ducts, crews will keep a close eye on this instrument. The pack switches below should always be left in the auto position, and in normal operation don't need to be touched. The controllers below change the temperature in the cabin and the flight deck between cool and warm. Moving these round to the middle position at 12 o'clock is a good place to start. If you spin the cabin controller round to the left to the FA position, control of the cabin temperature is given to the flight attendants panel, which is located near the front door of the cabin. Most pilots prefer to control that themselves, as one thing the Q400 can't really do is give you a very warm cabin and a very cool flight deck, or the other way round. It's often easier to control both the cabin and the flight deck temperature from this controller. We'll be talking about the exterior and interior lighting soon, but first the bottom row of switches on the overhead panel. First one is the seatbelt sign, which also controls a light in the lavatory that says return to seat. This goes off at 10,000 feet in the air and comes back on below that. On the ground, it goes off when the engines have been shut down at the gate. Crews usually turn it on when passengers are boarding, as for some reason, you find people often sit down quicker when the seatbelt sign is on. No smoking sign should be left on all the time the aircraft is powered. The switch that says Caution Advisory is for testing for any blown bulbs. If you push it up, it lights up all the indications on the CWP, or Caution Warning Panel, so you can check if any bulbs have blown. The amber lights are cautions and the red lights are warnings. If you push it down, it lights up all the other bulbs on the flight deck, again to allow you to check for any bulbs that have blown. This is usually done for the first flight of the day. The dim bright switch allows you to dim all the light switch bulbs inside the flight deck if you want to, as at night some of the bulbs are rather bright. The emergency lights have their own batteries, and crews set them to arm any time the aircraft is powered. The emergency lighting will come on in the event of a loss of power. The main use for these lights is to indicate the nearest exit inside the passenger cabin. Before looking at the lights, turn on the dome light on the overhead panel. You can now see the dome lights pretty clearly. There are two, one over the first officer's side and another over the captain. You'd turn this on first if you came into a dark flight deck. You can also have the storm lights on. These are bulbs below the glare shield, which can be rotated around in the real aircraft. They're called storm lights, as the idea is that they are fairly bright, so during a thunderstorm the flashes of lightning aren't as bright in your eyes. You can also adjust the flight deck backlighting with the 4 rotary switches. These are the overhead, the glare shield, the forward console, which is the area forward of the throttles, and the aft console, which is the area around the ARCDU, or radio panel. There are also plenty of secondary lights around the flight deck, a side panel controller on the captain's side, and the same on the first officer's side. There are also reading lights for a map on each side. An overhead utility light over each pilot, and finally one for the jump seat passenger. It's also worth noting that the dome light is wired directly to the battery, so if you leave it on, the next crew will come to a dead Q400 the next morning, which will not make you very popular. All the cabin lights in the Q4, including those which are located in the steps, which you'll see if you climb onto the aircraft at night, are controlled from the cabin attendants panel near the door. Now it's time to hop outside and check out the exterior lighting. Well, first off is the position lights. These are generally turned on once the aircraft is powered up.
There are 3 in all, red on the port wing, green on the starboard wing, and white up on top of the tail. If you look carefully, you'll see that there are actually 2 bulbs for each light, one as a backup in case the primary bulb fails. Now, the reason for 2 bulbs is that a Q400 can't legally fly at night without all the position lights working, and it would be a bit embarrassing to ground the aircraft because a bulb has blown. The taxi light is a single light on the front nose wheel which swivels around as the nose gear moves to shine in the direction that the nose gear is pointing. The taxi light should go on when you're on the ground and moving. An unwritten rule is to turn it off if you're stopped and giving way to another aircraft. It's a reassurance to that other crew to show them that you've stopped and are giving way. Different airlines use different procedures, but generally turn the taxi light off when cleared for takeoff and turn it back on once you're given clearance to land. You'll also turn it off when you're turning onto the stand, so you don't blind the marshaller or any waiting ground crew. Less important in the day, but very much so at night, where he really will suffer if you come straight at him with your taxi light on. Next one is the logo light. It's a Q4 optional extra, so some aircraft have them and some don't. 2 bulbs up on the horizontal stabilizer on top of the tail shine down to illuminate the airline logo on the fin. The logo light is also useful for seeing the aircraft, as a Dash 8 without a logo light can actually be quite invisible from the back on the ground at night. You can't see the red beacon very well, and you could end up getting a little closer to one than you really want to on a dark taxiway, especially if the weather is poor. The landing lights should go on when lining up on the runway and stay on until you get to 10,000 feet, when they should be switched off with the seatbelt sign. Turn them on again when descending below 10,000 feet, and turn them off once you're clear of the runway. There are actually 2 lights on each side, one called the approach light and one is called the flare light. The flare lights are angled down at the runway to enable you to see the runway more clearly for touchdown. In reality, there's no difference. Most crews call them landing lights, and they go on and off together. They are used more these days for being seen rather than actually to see. Very few Q400s operate to runways that aren't lit, so they actually help other aircraft and air traffic controllers in the tower to see where we are rather than anything else. Next is the red recognition light, or the beacon as it's sometimes known. This is switched on before engines start and goes off when the propellers stop turning after shutdown. The beacon is a signal to the ground crew as much as anything else to tell them that you're about to start an engine. It's just a single light on top of the fuselage in the Q4, which can actually be quite difficult to spot from the front of the aircraft. Clearly, if the idea of the red beacon light is for the safety of the ground crew, then it's helpful if they can see it. And for this reason, there is a program underway to retrofit existing Q4s with a red beacon on the underside of the fuselage also. The wing inspection lights are switched on along with the engine inspection lights. The switch does both, and they are there to light up the forward sections of the wing and the spinner of the engine at night, to allow the crew to check for ice. The bulbs are located on the side of each engine to light up the wings, and on either side of the fuselage to light up the engine nacelle and spinner. On the real aircraft, a little bit more of the prop is illuminated than you can see here in the simulator. Finally, there's the white anti-collision light, or strobe as it's sometimes called. This is a highly visible white strobe light that is switched on when you line up on the runway and stays on until you vacate the runway at the destination. There are 2 on the dash, one underneath the fuselage and one on top of the tail. The Q4 is rather unusual in that you only have the red or white beacons on. Most aircraft you see on the runway with the red beacon and the white strobes all flashing away together. In the Dash 8, it's one or the other. The switch won't allow you to have both. Let's turn on the remaining screens now, using the rotary controls on both sides. And you may see the green T as they run a self-test again. Looking along the panel, first is an indicator for the propeller ground range. You'll see it light up with a 1 and 2 when the props go through the various ranges. As we taxi and you adjust the throttles, you may see the lights come on and off, which is quite normal. Next is the flight taxi switch. The Q400 has spoilers on top of the wings, which help slow us down on the landing by raising up when we touch down. Now, once the engines are running, the spoilers stay up all the time when on the ground, which not only looks a bit odd, but also, if it's snowing or icy, you can get snow and frozen water stuck under them while they're up, so pushing that switch to taxi makes them stay down. The stick pusher and elevated trim push buttons are for use in an emergency situation, so don't worry about these for now.
Tô voando Next over is the clock. We use this not only for telling us the time, but also timing things like engine start and shutdown, and also should we lose an engine on takeoff, as we would need to run the remaining engine at full power, which has a time limit. One press on CHR starts the timer, another press stops it, a third press resets it. The three squares to the right of that are a test for the GPWS system. Press it once and it runs a self-test. The light below that will light up and display below GS if you go below the glide slope on an ILS approach. Below that turns off the terrain display. If you are flying into an airport that had inaccurate terrain mapping, you could turn it off, but it's not something you're ever likely to see. The square to the right is the autopilot disengage light, which tells you that the autopilot has disengaged. Push it once to make the light go out. All these lights are duplicated over on the first officer's side, apart from the anti-skid test. You can test it by pushing the switch up, and the inboard and outboard anti-skid caution will extinguish. The anti-skid itself applies the brakes on and off very quickly if it senses the main wheels skidding when we're braking, say on a wet or icy runway. It prevents the wheels locking up and us losing control. Above the autopilot controls are the rudder and spoiler push-off lights. If you had a spoiler that was stuck up or one of the rudder systems jammed, you can isolate it so that the spoiler will come down or the rudder can be moved by the alternate system. Again, not buttons you need to press in normal operations. Now let's talk about the autopilot. If you're used to a Boeing or Airbus autopilot, then you're going to find this one a bit different. We'll cover autopilot use in the air in the crew training flight, but the one thing that has scared a few Q400 pilots in the past is forgetting to use this button, which is called Alt-Cell. In the Q400, if you dial in an altitude and then you ask the autopilot to climb you to it, the autopilot will get there and simply carry straight through it. It's very important that whenever you select an altitude, you press Alt-Cell at the same time. Alt-Cell is the single most important thing to remember when dialing in an altitude in the Q400. All of the other autopilot functions will be explained later on in the crew training flight. Moving down, you've got the speed bug switch. Press it once and you can set the speeds you've calculated for V1, V2, VR and a few other speeds that Josh will explain more about later. The next knob down allows you to change the atmospheric pressure to that of the airport, and press it in the middle and set it to the standard pressure of 1013 or 2992 in the USA. Below that is the control for the minimums. We use DH for a low vis Cat 2 approach only, and MDA for everything else. Flick the controller between them to select between DH and MDA, and turn the wheel to get the selected altitude or height, and you'll see it on the PFD, along with a line that will appear in the altitude window. Next across is the PFD, the primary flying display. Vertical speed on the right, altitude, artificial horizon in the middle, blue being the sky and brown being the earth, and to the left, your airspeed. Below you'll find information about various navigation sources, showing you things like tracks or courses to VORs, ADFs, nav courses set in the FMS or the ILS. We spoke about the electrical page earlier on. For now, you can see that the batteries aren't discharging. The APU has a load, so it's running, and some more information about the hydraulics and generators. This will all be of more interest when the engines are started. So all we'll say about this page for now is that you can see the parking brake is on and has pressure, the flaps indication to the left, which shows that at the moment the flaps are retracted and at 0. To the left, the gear lever is now down. You of course retract the gear on takeoff as soon as you see a positive climb on the vertical speed indicator. 3 greens mean it's down and locked. No lights mean it's up and locked. Anything other than 3 greens or no lights mean you've got a problem. In the real aircraft, you have to press the red lock release button to put the gear up or down, and if you try to put the flaps to greater than 5 degrees in the air, the gear warning will sound because it thinks you might be trying to land without putting the gear down. You can test the warning by clicking the button down, or if you set it to off and you want to silence it, you can click the button up. Below that is the GPWS landing flap selector.
You simply dial in the amount of flap you intend to land with. It's designed to stop you landing with, say, the speed set up for a flap 35 landing, i.e. landing with a fairly low approach speed, and then only setting the flaps to 15, which means you'd be in danger of stalling the aircraft. There is an override switch on the left-hand side, in the event that perhaps because of a failure you can't extend the flaps, and to stop it shouting too low flaps at you on the approach. Below this are the hydraulic controls. The first two switches are selected on as part of the after-start checks and go off during the climb. They are then turned on again during the descent and then finally go off once we've shut down at the gate. These controls are backups to provide power to the various hydraulic systems should we encounter a malfunction. Apart from turning them on and off at the correct times, there's nothing more you need to know about them at this stage. Moving down to the buttons over the top of the FMSs. Again, these are backup switches should the primary system which controls the navigation fail. In normal operation, these aren't touched. We'll cover programming the FMS later, once we're ready to get in the air. Moving to the left, you have the auxiliary pumps. As well as mechanical pumps inside the tanks, the Q400 has backup electrical pumps, which provide fuel to the engines should the main pumps fail. They are turned on for takeoff and landing only. You can also pump fuel from one tank to another, which is pretty rare on the Q4 unless you've lost an engine. You can only transfer fuel across with the engines running. If you press Fuel Sys on the controller on the aft console here, the fuel page is displayed. It gives you fuel quantity in each tank, the total quantity, and also the temperature of the fuel. Finally, this page shows you whether the pumps are on and also the direction of fuel flow if you're transferring from one tank to another. Engine control gives you the option to select different takeoff and cruise power settings. In reality, these controls are rarely used in normal operations. If we show you the panel with the engines started, you can see that the Q400 defaults to NTOP, or 90% takeoff power, with the engines started and prop levers in the max detent we use for takeoff. Pressing MTOP allows the pilot to go to 100% takeoff power, or pressing the decrease button allows the pilot to reduce the takeoff engine power up to a minimum setting of 77%. You can see reduced takeoff power displayed in green in place of NTOP or MTOP. Pressing reset sets it back to NTOP. The event marker places a marker in the engine monitoring system for maintenance purposes. Finally, the MCL and MCR buttons are to change power settings in the climb and cruise, and are rarely used in normal operation. We'll explain use of them later in the course, as the Q4 regulates this automatically. The auto feather switch is something we turn on for takeoff only. If we step outside, you'll notice that the props are rather large and are like a giant windmill. The blades are feathered currently, which means that they present the least amount of drag to the airflow. Now, once we start them up, they will turn through 90 degrees, forced by hydraulic pressure, which means they bite through the air to power us forward. You can actually see this if you stand directly alongside the engine and then run the power up and down. What you can see here is the prop moving in and out of feather and changing its profile. If you lose an engine on takeoff, we want the prop to feather so that it goes back to the position it's in when shut down and goes flush with the airflow rather than against it. This system does that automatically, and will press this button as part of the after start flow. There is also an alternate feather for each side if you need it, but that's not something we need to worry about for now. There is a test you can run which takes around 30 seconds to complete. When it's passed, simply press the button again to turn it off. Below there's a backup radio with 3 settings: off, on and test. When it's on, you use the top and bottom rotary wheels to dial in a frequency and then press the 2 arrows button to select it. You can also roll the setting round to test, which would give you a kind of hissing radio noise in the real aircraft. When the backup radio is on, you'll see standby displayed on the main radio. If you turn that to both to turn it on, you'll see it. Once you turn the standby off, the main radio display returns. Below this are controls for testing the cockpit voice recorder. There's also a microphone for it in the middle of the glare shield, in case you wondered what that was. To the left are the controls for various displays in front of the pilots, and you can control the brightness of the actual monitors themselves.
Aí ele tem que comer de volta. This button né? changes the range of the ground map or weather radar up to a maximum of 240 miles. Ele This is depende displayed on the daquela top merda. left. Pressing Format is rarely used, but shows the aircraft in the center of the ring and facing north. Holding down Format for a few seconds displays the tuned VOR or ILS navigation aid over the top of the map screen. This is used every day in the real Q400, and we'll show you why later. The weather terrain switch is used to switch between showing the terrain display, showing high ground around us, and the weather radar, which we use to show areas of bad weather. It's good practice to always use the weather radar at night, regardless of the weather, but in daylight and fine conditions, you probably don't need to use it. We'll show use of the weather radar later in the course. The data button displays the nearest airports and nav aids. It will display the nearest 10 when selected. The first press shows navigation aids. The second press shows airports. The third press shows both, and one more press turns it off. The TCAS button gives you a choice between displaying all aircraft around you or simply those that the TCAS system considers a threat. You can turn on the TCAS system on the bottom of the ARC2 panel by holding down this button. Now, if you press TCAS, you'll see it change from TARA to TARA Auto. In Auto, only traffic the system considers a threat will be displayed. All other traffic will be suppressed. It's probably best to be able to see all the traffic. Sim. Você consegue pagar alguma coisa pelo... Você paga alguma coisa... Você tem conta no Bradesco, né? Tem. Paga alguma coisa pelo celular? Pago tudo pelo celular. Então, um boleto, por exemplo? Sim. Tá falando com o trader aí, rapaz. Então, como é que faz aqui? Eu já... Tá aqui, dados da transação, papapá. Daí agora, confirma o banco destinatário, sim, né? E data do vencimento. vencimento. Você vai fazer pagamento ou vai fazer depósito? Pagamento. Vamos lá. Vamos lá, vou abrir o aplicativo para fazer passo a passo. Podia fazer um depósito, né, velho? Ó, beleza, Bradesco. Ah, não sei. É um Acesse boleto a conta. aqui do... Aí ele pede, no meu caso aqui, ele loga pelo Touch ID, tipo, pela digital. Beleza, eu tô na minha conta. O meu também. Aí você tem lá pagamentos. Clicou em pagamento, o ícone de pagamento. Aí tem lá usar o leitor câmera. Eu clico ali para poder pegar o leitor do código de barras. Eu coloco o código de barras ali. Ele já mostra o valor. Então. Daí aqui deu dados da transação, pá, colocou o número do código de barras, eu acho. Daí aqui, confirma banco destinatário, sim. Data do vencimento, 9/10. O que você tá pagando? Data do débito. É um boleto aqui pra me fazer uma prova. Isso aí. De uma escola. Coloca a data do débito, daí a segunda. data do débito. Segunda. Hoje não. Próximo dia útil, né? É. Na descrição do pagamento. Então, esses campos deveriam vir preenchidos automaticamente desse boleto. Sem certeza que esse boleto é porque tem boleto falso, você sabe, né? Você pegou esse boleto via e-mail? É lá no site mesmo. É, né? Então, beleza. Teoricamente, esses dados deveriam ser preenchidos automaticamente. Quando você coloca, puxa ali o código de barra, ele já vê se identifica se é uma conta de luz, de água, de multa, de não sei o que. Inclusive, tem que pagar uma multa do meu carro e eu vou pagar agora. Muito bem lembrado. Eu não queria. Aqui é o banco destinatário. Eu acho que tá certo. Esse ano minha pai vai ficar perto. Eu só não sei o que é essa descrição do pagamento. Coloca aí o que você vai pagar, o nome da empresa que você vai pagar, pagamento, escola, inscrição, escola, não sei o que. Isso aí que você faz. Eu acho que esse ano meu pai vai ficar perto, né? Por quê? Porque ele tomou um monte de multa no mesmo lugar. Caralho, sério? Puta, cadê meu cartão? Deixa eu ver se eu acho meu cartão. Agora o meu negocinho parece bonitinho, sou Bradesco exclusivo. Nem sabia que porra é essa. Bradesco exclusivo. Isso é uma desgraça enviadado lá, nem sei o que é.
Mano, que merda, minha mãe levou meu cartão. Fudeu. Que desgraça. Vou mandar mensagem pra ela. Me manda. Tô contigo. De o token. Chave de segurança. Aqui em casa se caga pra passar cartão de crédito na internet. Sério, cara. Pior que é por causa de idade. A turma mais velha tem muito medo. Nossa, pra comprar as coisas na Steam é uma luta. Ah não, minha mãe nunca. Na Eu já Steam ela desisti nunca. já de pedir cartão pra passar na Steam. Eu já passo boleto, vai lá e paga. Tá bom. Não, então, eu uso cartão de crédito pra tudo, cara. Pra tudo. Por exemplo, tava vendo aqui, ó. Se olhar na minha conta, desse mês eu só tive 1 ou 2 lançamentos só, tipo. Eu faço tudo no crédito, aí chega no final do mês, pago o cartão de crédito uma paulada só, né? Por causa de pontuação. Meu pai Você deixou compra de tudo à imprimir vista? a fatura do cartão dele, porque lá no site da caixa tava pedindo lá pedindo senha, os dados lá, né, do cartão. Ele deixou de pegar a fatura no site por conta que pediu isso. Pra É. registrar. Viu aí que no seu também pediu a chave, né, Daniel? O meu também. Que chave? A chave do cartão, não pediu? É uma dúvida, o que eu tô fazendo tá saindo na live aí do vídeo do card do meu banco não, né? Tá. Não sei. Tá ou não? Eu não sei, eu não tô na live, deixa eu entrar. Porque Já aí é pensou se foda. tiver? Tá, pior que tá, velho. Deixa eu ver. Você tá falando. Tá não, pô. Não tá no segundo Ah, não, tá monitor. não. Tá não. O Daniel trancou agora. Não, porque eu não ia dar essa. Não ia dar esse vacilo, não soube. Caralho, turbulência da porra que eu peguei aqui agora. O Daniel foi o primeiro like que recebeu, foi o meu. Desse vídeo. É, cara. Já entrei, já vi já a tirada já que o Aero tomou. Cheguei na hora, feio. Carai. Porra, patada na cara, maluco. Eu entrei no PC na hora, filho. Mas ele falou isso porque antigamente ele fazia a mesma coisa comigo, eu dava exatamente igual. Ah, carai, quer tudo de mão beijada, é isso mesmo? Porra, tô dando a vara, ainda quer que eu vou lá e pesco? Carai. Minha época eu tinha que correr atrás da vara pra poder pescar o peixe. Vamos ver aqui para pagar. Igual o Juan, velho. É igual o Juan. O Juan só vive tomando patada aí na terra também. Bicho folgado do caralho. Mas ele é meio mesmo, Juan. É gente boa, mas ele também é meio preguiçosão, né? Meio burro também. Ele também, mas é preguiçosão. Mas eu gosto dele, mas... Paguei. Caralho, paguei. Primeira conta que eu pago na minha vida. Ah não, eu já paguei o bagulho da escola lá, verdade. Vamos ver aqui. Tá que pariu, vou pegar a renovando meu carro lá. Nossa, 120 mil. Não, é isso não. Renavan é... O que é 120 mil? 120 mil é o carro que ele comprou, pô. Renavan não custa tudo. É... Renavan é só número, não é nem... Ah, é, como é que é aquele coisa lá, aquele... Como é que é o nome?
Eu esqueci, velho. Como é que é aquele... O nome do documento lá que tem que pagar todo ano? Desgraça, apertei a porra aqui, é o PVA, PVA. seguro. IPVA, essa desgraça aí. Lá no estado de... No estado de Goiás, carro com mais de 10 anos não paga, sabia? Não é só Goiás não, tem vários que é assim. Não, é que eu tô falando de Goiás que eu sei. O resto eu não. I don't É, eu know. sei que lá nos Estados Unidos tu paga pelo peso do carro. Beleza, achei a porra da multa. Caralho, tem Eu vi o isso cara que como? tinha um carro, um Porsche. O cara tem um Porsche em casa. O PVA dele é $160. Olha essa print aí. Dá raiva, né, velho? Ver os caras mostrando como é que é a vida lá nos Estados Unidos. Porra, Dá. tu vê que essa merda aqui, comparando lá. Olha essas duas prints que eu mandei aí. O que que tem? Tá bonito? Médio. Tá bom. Tá funcionando? Tá. Então pronto, acabou, resolveu. O Beleza. bagulho tá funcionando, parceiro. Funcionou? Beleza. Tá lá. Caralho, que trampo. Esse aplicativo, cara. Você precisa ter um celular. Deixa eu ver o que tem que fazer. Chave de segurança. Meu critério agora não é mais gráfico não, velho. O bagulho é lá, tá funcionando? Tá. Como é que é isso, mano? Aí eu também pensava assim. E agora já tá funcionando, entendeu? E agora... Mas só que tá bom agora, velho. Só tem que ajustar a noite. O meu dia já tá bom. Agora a noite que tá meio cagada ainda. Noite eu não enxergo porra nenhuma. Não é pra te enxergar, é por isso que chama noite. É noite. Na verdade a noite é feita pra Multa dormir, né? paga. Multa paga. Quantos pontos para a carteira, Daniel? 5, cara. Tomei por causa de insufilme. Cara. Ai. Do filme? Insufilme, tava É, viajando. ué. Eu te falei, eu não lembro que eu falei que eu tava viajando. Não, você falou que passou rápido lá. Não, Tava com medo de passar rápido lá. Ah, esse é de insufilme. No pedágio, cara, a polícia me parou no pedágio, reclamou do insufilme, me deu uma multa. E só. Isso filme da multa, rebaixado da multa. É. Olha só que dá Dá multa. multa nessa porra. Tudo dá multa. Ah, acho que o Estado tem que arrecadar dinheiro de alguma forma, velho. Já rouba pra caralho. Mais ou menos isso, né? Fica até meios legais de te roubar, entendeu? Ai, O meio velho, legal, na o meio moral. legal de roubar é esse. Multa. Tu vai pagar a multa. A multa faz, tomou multa. Foda assim, cara, é uma multa. Tu vai reclamar besta. que tomou multa. Pra você ter uma ideia, cara, é raro eu tomar multa. Então assim, eu sou um cara que, tudo bem, às vezes eu ando rápido, mas nunca tomei de excesso de velocidade, nunca. Né? Mas tirando foto, o carro a 200 km por hora, nunca tomei multa por excesso de velocidade. Nunca tomei, mas nunca tomei. Tomei com esse A câmera até Subarinho. desfoca, assim, Danielzinho passando lá assim, a câmera nem consegue tirar foto. Passa 300 por hora lá assim, o bagulho fica todo tremendo. Com esse Aí, Subarinho. o carro do Daniel faz 300, hein? Não faz não, né? Não, faz não. Trava em quanto? No meu carro, por ele ser automático, o meu carro tem limitador no câmbio, cara. Ah, Desperdício a 4.000 RPM na última marcha. 200 por hora ele trava, cara. Ele tem limitador 200 km por hora. Mas ele não tem o isso, modo velho. esporte, Daniel? Não, o modo esporte dele tem, mas o modo esporte é a transmissão, a relação da transmissão que muda, entendeu? Do modo normal, tipo, a marcha fica um pouco mais... Ela vai mais alto o giro, né? Isso aí, aumenta o giro nas Ah, passagens. Eu também vai chegar a 200 km e vai travar. Não, chega, todas elas chegam.
Trava em 200, não passa disso. É, isso aí, o limitador é... Diz que o i30 também tem essa caralho, mas diz que dá pra tirar, mas... Cara, deixa isso aí, vai, também, né? É, dá pra tirar, igual dá Aí de pra tu não colocar morrer, né? pra passar a TV enquanto tá Só que é um bagulho que tá lá, dá pra andando. tirar, mas tá lá pra te não morrer, entendeu? Então Sim. deixa, tá? É, não sei se é só pra morrer ou pra proteção do próprio carro, essas coisas. Eu acho que tá lá pra tu não morrer, pra tu não matar ninguém. É, pode ser. Bom, multa paga. Ó, isso é interessante que no caso da multa, cara, debitou agora, não precisou do último dia não. Ah, Cara, a multa, se você deixar não pagar, foda que se depois acumula. Quando você for ter que fazer a renovar a porra do documento, tem que pagar tudo de uma vez só. É uma paulada, né? Na hora que se tiver muita multa, tem que fazer reciclagem. Fazer o quê? Reciclagem se tiver muitos pontos. Ah, reciclar não. Então. O ano passado eu fiquei com 5 pontos também. Esse ano eu espero só ter 5 também. mas ele vai renovando os pontos assim conforme o ano ou não? Vai, caduca. Caducou 5, aí eu fiquei zerado, agora apareceu mais 5, foi dessa multa de filme. A viagem com meu pai é hardcore. Viagem só com o meu pai é louco. Mas daí Então, quando minha mas mãe tá junto, aí não seu passa de A pai... minha mãe 160. também tá no carro, tá ligado? E continua hardcore o bagulho. Então, mas Não, seu com minha pai mãe no se é carro não. parado na polícia, seu pai é militar, cara, não pega nada, né? Mesmo que tiver com o documento Ele fudido, não, nego... ele não dá carteirada, não. Mas os caras Ele pegam. já deu Quero ver na hora carteirada. que Não mandar é ele sempre descer e colocar a da mão na cabeça carteirada. se ele não dá uma carteirada. Então, mas, por exemplo, se tiver com o documento atrasado, os caras vão levar o carro dele pro pátio? Ah, leva. Eles têm raiva, velho, militar. Sério? De militar assim das Forças Armadas, né? Eles não gostam. Caralho, que merda. Lá onde eu morava, lá em Lagoaçã, no parque, tinha um cara lá que ele era major, velho. Pô, major manda pra caralho, né, velho? Uhum. Que chama... O cara foi até com... Pra ter noção, ele nem usa o carro dele pra ir pro trabalho. Vem um carro buscar ele em casa. Você já tira a diferença aí, tá ligado? Tem um motorista pra levar ele em casa e buscar. Daí que você já viu, né? E rebocaram o carro dele, filho. Tava atrasando no bagulho lá, levou pro pátio. Ai, Caralho. Ele chegou até fardado lá no Detran, lá não adiantou foi nada. Eu tinha um colega... faz Falou tempo que eu ia não chamar a vejo. corregedoria, aí atrasaram mais ainda depois que falou isso aí. Caralho. Se fudeu todo. Aqui, mas aqui em Recife, né, pra entrada da base, uma vez aconteceu dos caras dar uma dessa, só que aí eles se fuderam, que foi um comandante, velho. O cara coronel. Acho que era coronel, é brigadeiro. Brigadeiro manda pra caralho, né? Bicho. O bicho. Se ele dá um rosnado aqui, dá pra ver lá em Brasília. O bagulho. Aí tinha uma blitz lá na frente, perto da base, filho. Ele deu tempo pros caras saírem de lá. Ele falou que é só assinar um documento na base. Quando ele voltasse, se estivesse lá, ó, foi o tempo dele assinar o documento. Ele voltou, não tinha mais nada no lugar, tá ligado? O guardinha foi tudo embora, filho. Os guardinhas safados, eles montam a blitz bem na entrada lá, perto da entrada da base militar aqui. Na trincheira que tem. Para soldado, para tudo, velho. E o cara só fez isso porque o motorista dele foi parado, porque o carro tava todo envelopado, tá? E a placa não tava Brasil, porque às vezes tem placa que é Brasil e tem placa que é normal, que é carro recuperado da Polícia Federal. Aí a Polícia Federal tem dá, aqueles carros de tá juiz lá que a distribuindo. placa é diferente. É Brasil a placa. Não, tem um, não tem os carros de juiz que a placa é preta lá. Então, é Brasil. Não é só de juiz, de militar também. Leva autoridade militar.
Os caras parou, esse carro desse coronel, ele parou lá. O motorista dele teve que parar, filho. O bicho pegou pros caras. Forças Armadas manda muito mais do que a polícia, né? Ainda mais que depois a hora que a polícia não dá conta, aí chama as Forças Armadas. Igual lá no Rio, tá acontecendo lá no Rio. Os caras respeitam tudinho. Enquanto eles ficam lá desacatando lá os policiais, né? Dos que esse cara do exército é bruto, velho, os caras do exército. Ai, velho, acho que eu vou comprar um jogo aqui na Steam agora, só pra... Jogo. Ah, não sei, vou ver um bem baratinho aqui, só pra ver se tá funcionando meu cartão. Comprar uma carta, sei lá. Pra bater o field, caralho. Pra jogar com a gente. Caralho, eu não quero gastar. Tá, quanto reais que tá o Battlefield? Quanto que tá? 30 conto, 40 conto. 130 prêmio. Não, mas aí compra o normal. Ah, você acha Compra o normal que tu joga com nós. É, a gente joga servidor normal. Ah, pera aí, deixa eu ver. Ixi, tá 130 daí. Ah, compra o digital Deluxe, ó, 60 reais. Isso aí, compra. E já vem 3 DLCs. Já vem 3. Não, só vem China Rise, né? Acho que é só China Rise. Você vê lá o que vem lá, ó, aí, eu acho que vale mais a pena, velho. Comprar o prêmio, espera baixar o... Primeiro tu compra só esse aí, tu espera baixar o prêmio e tu compra só a assinatura do prêmio. É o que eu fiz, comprei o Battlefield 1, tô esperando baixar a promoção, aí se não der promoção não compro nem fodendo. Ou então tu faz igual tu faz aqui, só compra só os mapas que o Daniel joga, que é aquele do Metro. Pior que é mesmo. Metro, P-Market. Metro e P-Market, acabou. Não, só tem esses dois, pô. É, porque não, o resto é aberto. É, o resto é aberto, é. O locker é aberto. Só os mapas do Banzori, vai ter os mapas do Banzori. Aí tu já vai começar com o Community, o Night Operation, um outro lá. E outra coisa, tu já começa com 12 DLC, que de graça, né? No 4? Vocês estão falando do 4? Sim. É, são 12 DLC de graça, o resto é pago. Mas tá caro ainda. O Dragon Street também, acho que tu começa com Dragon Street. O mapa do Dragon. Chegando na Áustria, vamos passar pela Áustria. É o Dragon Street pra jogar aqueles mapas lá dentro. República Tcheca. Esse aqui de 40 reais. Caralho, você tá com tuberculose? Normalzinho, sem nada. Eu volto. Ai, velho. Olha a ideia do Daniel. Ó, esse de 30. Esse de 30 que tu tá falando aí não vem. Acho que deve ser só mapa, velho. Não? Compra esse digital Deluxe aí, vem uma DLC lá, China Rising. É 60 reais, vale. Na verdade, eu acho que não. É, vale que vem pacote de batalha, né, velho? Um pacote de batalha. Vai. Ô, pior que eu tô com medo de estar com tuberculose, né? Porque meu avô tava com... Meu avô tava com tuberculose, ele foi fazer exame, agora a gente tá esperando sair o resultado do exame dele. Ele tava com a tosse do caralho, eu fiquei lá na casa dele um tempão. Mas tuberculose é só a idade... difícil pegar com a sua idade. Não. É? Não, é difícil, mas pode pegar. Dá pra pegar. Passa. Isso passa, tá? Então, eu sei. Pelo Isso daí TeamSpeak, depende do resultado que deu o exame. Tá com medo de passar em TeamSpeak. Não, dependendo do resultado que passou no TeamSpeak. Não, tu tem que fazer o exame, cara. Quando tu tá com contato, você tem que fazer o exame. Se tiver contato com a pessoa. Então, é dependendo do resultado que der do meu vô lá, a gente vai fazer, toda a família. E juntou a família inteira, velho, a família inteira lá na casa dele. E agora, fodeu. Ô, já lançou esse novo
De novo Need for Speed aqui, playback aí. Cara, Payback. só o caralho, essa merda aí. Ah não, ainda é pré-order ainda. Não, é pré-ordem. Mas dá Também pra tava jogar, eu vendo. acho, hein? Não. Não? Deve ter os beta Ah, ainda. deve ser que nem aquele... Deve ser que nem aquele BF1 lá que ficou disponível, só que não podia baixar, né? Deixa eu esperar. Ah, eles vão deixar baixar e vou deixar o Battlefield 1 pra testar um tempo. É. Se tiver uma campanha massa, eu baixo pirata. É, bicho. Esperar, né? Tá escutando a galinha? Não. Se eu, às vezes escuto. É, vale a pena tu comprar esse digital dela, que é o normal é R$ 40 só o BF. Mas vai dar Esse de jogar digital com deluxe vocês é com esse de 60, 40? é 60. E uma DLC custa R$ 30. Ah, velho, eu nem gosto tanto assim desse jogo. Puta, mas Battlefield é muito legal, Porra. viu, cara? Ah, eu sei, mas... Diversão da noite aí, velho. Exatamente, às vezes você não tá com saco de voar. Tá que pariu. Cara, sempre assim, sabe qual que é o Aí vai problema lá de no voar? bonzão, ela morrer e matar. É isso aí. Isso é legal Ah, velho, demais. mas eu tô gostando desse joguinho aqui, Black Squad, velho. Eu tô achando massa. Jogar sozinho é uma bosta. É, não é Aí voa sozinho. rapidão. Enjoa, exatamente. Quando eu jogo sozinho, jogo um round, 2 rounds Oh, não. Agora joga tipo, é. coloca o Nunes. Que é ruim pra caralho. Aí, Fala meu que é bom. amigo, fala que é bom, né? Vixe, é ruim. Cheguei, falou do meu cadê, quase passei o frag dele. Português Não, e idiota. fala, Quando é hein, velho. negativo, E nem fala. fala. Eu cheguei, Conta igualei papo o pra carteiro caralho. dele, igualou. Bicho conta um papo desgraçado aquele Rod Nunes, né? Não, eu quero ver os trouxas testar aí primeiro pra depois instalar no meu. Ai, português idiota. Ai, velho. Olha a Ih, atualização. local. Esse dia chegou. Não, agora eu tô morando sozinho, separei da mulher, tô mal pegador. Aí tem a mulher dele no Instagram. A mulher dele postou uma foto com ele. Fala, que porra é essa? E ainda zoa ele ainda. Coloca aqueles efeitos de viado na foto, sabe? Pariu. Coitado do cara. Ah, velho, efeito de viado. Eu falei, caralho, não você mente pra cacete. Não é feito de chifre, não, velho. Cara, ele coloca aquele, sabe aquele efeito que parece um coelhinho que fica com a orelhinha pra baixo? Cara, aquele negócio mais gay que eu já vi. Ai, meu Deus. É foda. É do Snap aquilo ali, eu acho, né? É, Snapchat. tipo o Snapchat é que o Instagram tem essa porra agora, né? Ai, doido. Ô, Borges, você tem Steam aí, pô, baixa esse Black Squad, mano, é massa, de graça. Acho que vai jogar Eu não vou comigo. baixar mais nada não, filho, que é um HD que só tem 60 GB. É 5 Caralho, GB esse só? jogo Só o... Só, velho. Tem um negócio aí do Explain aí que é 400 GB, velho. Eu não dei conta. O Ortofoto. Ou tem um tal de Horto, não sei o que, esse Ortofoto é 400 GB, Daniel. É o foto real do Brasil inteiro. Sério isso daí? Tem um foto real do Brasil inteiro? Pode explain? 400 GB, né, velho? Porra. E já tem pirata isso? É Não, de graça. de graça. De graça. Tá Daniel, de brinks. Daniel, só o que tem pago pra Explain é alguns avião, velho. Tudo Isso quanto é na cenário área. que você quiser tem lá na org. Às vezes não é bom, mas tem. É, dá pra... Esse daí eu tô esperando. Na hora que chegar na Dá pra Steam enganar. barato, eu vou comprar essa caralho. Já fica baratinho, aí eu compro essa caralho. Eu queria comprar... Aí, aquele do... caralho, olha, atualizou o jogo aqui, agora ficou massa. Peraí. O Explain 10 tá R$ 240, né, na Bianchi.
Essa mídia física. Caralho, 210? Então eu tava pensando em o 10 ou 11? 10. Ah não, 10 não, 240, 10 é... 200. O 10 eu tenho original. O Ah, pessoal, 10 já tá o 11. pessoal do 10 foi muito besta, porque deram 11 pra quem tinha um 10. Ah, é? Não, não. Era só ir Deram lá 11 pegar. pra quem tinha o comprado no site. Quem É, tinha da Steam se fudeu. sim, mas quem tinha o 10 do site ia ganhar o Experience. E aí? A maioria compra na Steam, velho. Muito mais. É porque é mais barato, né, velho? É. Eu não vou dar $60 no bagulho que custa 120 na Steam. É, já. Cara, Não ele tem deve estar cabimento, passando em cima de Viena aqui, porque deu uma... Certeza. Áustria. É, tô passando em cima de Viena. Ucrânia. Voltei. Caralho, mano, Nervosa. voar na Europa e não pegar um centrinho é muito frustrante. Ainda tô procurando esse lugar que tu tava falando. É, porque deu uma... Onde é que você tá passando? Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Eu sei que é Áustria. Mas não é Viena. A Áustria tem centro, tá? Tá toda controlada. Então o cara vai ter que me Deixa eu ver, chamar. mano, se nós vamos pegar centro. Olha, nós já pega centro. Você A já tá aí Áustria, na área deles, né, É, Daniel? o centro aí. a Áustria tá toda controlada, Vamos velho. chamar essa desgraça aí, vamos chamar essa desgraça. Não, mas só tem approach. Não é Centro. o centro qual que é esse? 124.400, filho. Deixa eu chamar É o ele. centro FSS. What the Austria fuck? Center, good Não. afternoon, Martin Ah lá, 810, FSS. establish flight level 340 to Amsterdam with Não é you, nem sir, centro. hello. Lima Oscar, Victor Martin Victor. 810. É, mas o nome é lá embaixo, ó. FSS. Que é tipo. Martin ali atrás que você 810, deve Wien chamar, entendeu? Information, good day. Score guidance. Squawk Cadê o identified, voo do Daniel? Martin Qual que é o voo do 810. Daniel? É Tô o chamando. 810. Peraí que eu já volto, já falo com o centro. Martin 810, Wien Information, good day. Radar contact. Say your request. Martin 810 continuous file. Say again. Martin 810. Oh, did you ask me to do something on the last transmission? Yeah, Martin 810, squawk 7373. Squawk 7373 for Martin 810. Beleza, o cara só me passou um código transponder. De boa. Ele te chamou ou você chamou ele? Eu que chamei ele. Ah, tô esperando ele chamar. Ah, ele não é, olha lá, ele mandou mensagem pra mim, ó. Não sou radar. Só informação. Okay, sir, but I have to stay in your channel, or I have to switch to Unicom, Martin Ah, então 810. ele é. Bosta, velho. Martin Fala igual. 810, Sábado. we're just Wien information, so if you want any weather Amsterdã. information Toma, or, continua for daquele jeito lá, example, ó. traffic Pousão. information or something like that, then you will have to call us. If not, you can also switch Unicom. Ah, okay, thank you so much. I switch to Unicom, bye, have a nice weekend. É, pode Sim, mudar tá. pra Unicom. Ele é só pra informação de aeródromo, essas coisas todas aí, blá blá blá. Resumindo, Uhum. pau pequeno. Tá lá só pra formar a hora. É. Véi, mas esse joguinho tá massa, velho. Sério mesmo. Cadê o Schneider, hein?
Deve estar dormindo. Pior que é mesmo. Desgraça, fica a noite toda acordado. Fica a noite Re- toda apunhetando esse simulador dele, caga tudo. Reclamando, sempre reclama, impressionante. Reclama que tá com sono, mas fica que nem uma coruja. Ah, velho, eu gosto do Schneider. Eu acho Eu Schneider gosto. Ele é muito cara legal. legal. Schneider é muito legal, eu gosto pra caralho dele também. Mas o bicho reclama pra caralho. Eu conheço ele, eu vou na casa dele direto. Esses dias não teve pau na máquina, não fui lá pra ajudar ele, pra arrumar a porra da máquina. Desgraça, computador. Você mora na todo. mesma cidade? Sim, São Paulo. Só que eu moro do outro lado da cidade. Aí foi lá, fez uma carne lá, uma picanha, salgou a desgraça da picanha. Ô, velho, pior que esse dia eu fui fazer uma picanha pra mim aqui, velho. Salguei pra caralho a picanha, mano. Nossa senhora, é Mas- impossível de comer picanha, tanto sal que tinha. Daí o que você falou pra ele? Eu falei nada, ele mesmo se tocou que tava salgado pra caralho. Ai, velho. Nossa, mano, eles colocaram outros servidores novos aqui, ai que massa. Véi. Eu vou acionar a garantia desse teclado já já. Eu tô ficando puto já. O que tem esse Por teclado quê? O aí? que tá pegando? E um teclado caro, hein? Tá funcionando tudo. Só que a luz do Caps Lock às vezes não apaga. Fica intermitente, não apaga. Tem que tirar e colocar o plug lá atrás do PC. Isso vai acabar estragando. E ó que é um teclado com Aciona mil logo, reais, véi. você pagou nesse teclado aí? Paguei 200 mil reais, né, claro. Puta que pariu, teclado mais caro que o computador. 200 mil no teclado pra ele ficar assim, rolando. Ah, o meu aqui também. Ó, Coloquei dar minha esse mês placa de vídeo pra- pra vender no Mercado Livre. vou dar esse A mês. 80? Esse mês. Coloquei a 80 Ti. Por que, velho? Não, porque se eu vender eu vou comprar. Aí eu vou comprar duas. Puta vida, velho. Esse Daniel, mano. Vai se foder, Daniel. Não, mas pensando, coloquei lá no preço, vamos ver, né? Coloca lá por 4 mil. Não, Daí você vê. coloquei 4 pau e meio por causa do bloco. Eita porra, olha, mano. Eles atualizaram aqui os reflexos. Ficou foda agora, hein? O que é Caralho. do jogo aí que você tá jogando? Aham. Caralho. Só que eu sou noob, velho. Puta merda, no Battlefield eu sou melhor, velho. Não sei se era porque era campanha que eu tava fazendo no Battlefield. Esses dias eu passei Pô, chegar a passar um alfinete. Caralho, uma Fui música de inventar de drag mexer queen. nos drives de som aqui. Música de. Música de. Tem a- Música tem a de drag. Caralho, escutei música de alguma. drag. Escutei alguma música aí, aquela música Priscila Rainha do Deserto? Não. É da hora essa música. A música das minas mostrando a bunda no cara. Nossa, esses Nem eu lembro o nome do filme, velho. Priscila Rainha do Deserto. Eu queria falar nada, não. Caralho, mano, eu O tava. filme das drag, velho, dentro do ônibus, velho. É Meu esse Deus. mesmo. Não me pergunte como é que eu sei disso, velho. Mano, você lá, bota lá. fé que meu colega bateu punheta pra aquele vídeo lá daquele Pablo Vittar lá? Porra de Daí ele falou, vídeo é nossa, esse? velho, você viu aquela gostosa que lançou aquele vídeo lá? Desgraça. Véi, tá sendo zoado até hoje, maluco. Cara, eu tava Vou vendo zoar um ele vídeo que eu até ele achei. morrer. É homem? Não, é homem? Nossa, não acredito. Tá na cara que é um homem, velho.
tomar. Não, é muito, mano. Ele é muito retardado, mano. Meu Deus. Quem não percebe que aquilo é um traveco, velho? Aqui, porra. Tem câncer no Ronaldo. cu, só pode. Ronaldo, lembra do Ronaldo? Ronaldo. Cara, o Ronaldo se Tava fodeu, bebão. né, cara? Ele tava bebão, né, velho? Quem que é Ronaldo? O pessoal tá bêbado, velho. Não conta não, mas agora se a pessoa tá sóbria, faz um negócio. Olha isso daqui, ó. Isso aqui eu achei legal que aconteceu. Eu vi esse vídeo, eu achei muito legal. Uma das bandas que eu mais gosto. O Bono tem mania de pegar alguém no palco, colocar no... puxar alguém pro palco. Ele puxou essa menina aí. E aí, beleza, a menina começou a dançar, parar a pereri. O Bono pergunta o que ela faz, ela fala que toca guitarra. Quer ver, ó? Aí ela começa a cantar as músicas do YouTube, cara. Eu achei muito louco isso. Pergunta o nome dela. A mina chega a estar sem reação, ó. Cara, a mina tá totalmente sem reação. Ó o Bono. É. Olha essas desgraças, esses sniper, mano. Vai se fuder, um tiro, o cara me mata. Mas o sniper vai morrer com tiro mesmo, Eu velho. choro, mas não vê. Já é difícil pra tu acertar um tiro, se tu vai errado. Cara, tu já tá chorando, já, esse mapa aí. Não, é complicado, porque Vai é um treinando tiro aí. e um puxão, tá ligado? Porque isso aí deve ser o modo 2 lá do Battlefield 4 no Banzori. Chegar no Banzai vai passar mal, Daniel. Ver as M32 voando lá, pum, pra um lado, pro outro. Você morre até pela mesma equipe, velho. Meu Deus. Tomou uns 3, 4 TK, ó. Eu também dei tanto TK que eu fui picado, cara. Até eu já fiz sacanagem, né? O cara passando na minha frente de sniper toda hora, né? Aí eu matei ele, beleza. Aí não foi na maldade, cara. Passou, eu vou parar pra ficar. Vou ficar parando, atirando no cara, vou morrer por conta dele, lançando na minha frente. Beleza, matei, né? O cara voltou de sacanagem, ele ficou nas minhas costas e me matou. Também deixei, Mano, pra trás dele, fiz a mesma coisa. Caralho, já foi em Toronto, é do caralho. O cara é muito filho da puta naquele servidor. Não tem TK, mas aí ele não tem o Punish, né? Só que aí ele faz o próprio Punish dele, velho. Acho que é isso aí que estraga, né, no jogo. Estragar no jogo dos outros. Aquela hora que você tem que almoçar, mas tá com preguiça. Nem sei, cara. Não, almoço de milionário é bom, pô. Ai, pior que eu tô querendo comer uma feijuca que tem que ir na padaria, não é ruim não. Não falou que a mina tocar a guitarra, velho. Deram um violão pra ela. Sim, deram violão, meu. E a menina toca pra caralho. Ah, desgraça, pensei que isso era do meu time, filha da puta. É. Acho que o Bona vai até contratar a mina depois. Pensou, velho? Olha a sorte dessa pessoa. Foda. Tem gente que é cagada, né, velho? Tipo essa mina aí. Eu não consegui nem comprar Muita a porra sorte. do ingresso, cara. Tentei comprar pra Red Zone. E é assim, esse lugar que a mina tá é a Red Zone, cara. O ingresso aqui no Brasil tava R$1.250 pra essa área. Eu mesmo deixando o computador ligado a noite toda, eu não consegui comprar porra nenhuma. Fiquei puto.
Velho, vou me matar só na granada. Tu for lá no Banzori lá, tu chora pra uma granada, velho. Se tu for lá no Banzori, tu vai ver o que é chorar. Vai morrer mais que policial no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. O maluco tacou falmiste na minha cara, filho. Com a sniper, passou a ver o negócio vir na minha direção. É, né? Deu tempo só de eu matar o cara. Não Matei o compra cara e não, me matou com aquela merda. Não compra não, porque senão vai juntar você e o Nunes aí um chororô. Vocês viram o vídeo do Porta dos Fundos, o cara comprando a Ferrari? Quanto centímetro tem seu pau? Já viram esse vídeo? Perdemos, mano. Já viram esse vídeo do Porta dos Fundos? Ah, isso é choro de quem não tem dinheiro pra comprar fé. Não, mas você já viu já esse vídeo? Não. Muito engraçado. Porta dos Fundos, mas pra mim o vídeo mais engraçado do Porta dos Fundos, um dos mais engraçados, é aquele da carona. Já viram da carona? Qual? Que um cara fala que é amigo dele lá, amigo do irmão dele. Não, eu vou te mandar aí o vídeo pra gente assistir, vai. Cara, esse vídeo pra mim é muito engraçado. O Fábio Pochá é muito foda, né, cara? Desgraça. Ah, eu vou colocar aí no canal aí pra gente assistir essa porra. Oi? Olha esse vídeo aí, um dos vídeos mais engraçados pra mim do Portas do Fundo. Pô, gente, brigadão aí pela carona, viu? Que eu tava uns 40 minutos lá no ponto esperando o 54 passar e não passava de jeito nenhum. E ali a área é meio perigosa, nada assim, não quero também julgar aí, nada, mas que realmente... É muito engraçado. Esse cara é um gênio, né, velho? Ele é um gênio, ele podem manda deixar bem ali pra cada caralho. estação de olaria, que pra mim tá excelente. Você Já vê, é o cara um saiu do putz, mão na YouTube, roda, pô, tá vendo, fazendo Rafael? filme, fazendo porra toda. Vocês estudam lá no campus também? Não, na verdade, você sabe como esse cara começou, né? Não me recordo, não. Você sabe, Isaac? Eu já peguei ele já no YouTube, já. Ele era estudante de administração na ISPM em São Paulo. Ele é carioca, veio pra São Paulo pra estudar. Aí, não tem as caravanas pra assistir programa de televisão? Caravana de não sei da onde, não sei o que. E aí a faculdade dele fez uma caravana pra assistir a gravação do programa do Jô, cara. E aí ele foi. No intervalo de um dos comercial lá do Jô, ele foi conhecer o Jô Soares e falou pro Jô, eu tenho um quadro que eu gostaria de mostrar pra você. Ele é curto, muito curto. E o Jô Soares deu uma oportunidade pra ele ali de alguns minutos pra ele poder mostrar esse quadro de comédia. E no final, todo mundo da plateia riu pra caralho. E aí começou o Fábio Pochá. O Jô perdeu a vez na Globo, né? Perdeu. Foda. Particularmente, assim, eu não gostava muito dele não, entendeu? Também não. É aquele do The Noite lá do Danilo também. Assim, também não gosto esse novo que tá lá como é o nome dele? Tinha o Agora é Tarde. Pedro Bial lá, que tá fazendo um quadro parecido. Que Pedro Bial tá uma bosta também. Então, eu também não gosto. Eu acho tudo bem, Jô Soares, Pedro Bial, os caras são inteligentes pra caralho. O Jô Soares vem de família, o pai dele era diplomata, então estudou na Suíça, estudou na puta que pariu, na França, fala 40 mil línguas, estudado pra caralho, sabe de tudo. Só que o problema é que eu não gosto de entrevistador que não deixa o entrevistado falar. É que nem a porra do Faustão. Que aí não tem a ver com o entrevistado, acho que tem a ver com a emissora, velho. Sei lá, viu. Era ali, ó. Aquela programação da emissora, né? Era ali, direitinha. Que era um lugar Globo rápido do dia, não era? Corta, né? Muita coisa. Era o único caminho que dá. Peraí, deixa eu assistir esse vídeo. Na realidade, a TV você não pode falar o que você quer, né? Não. Pronto. Parabéns, seu Mansur, o senhor não... Você não tem esse... É uma falsa... Olha o vídeo da Ferrari, ó, comprando uma Ferrari do Porta dos Fundos, que legal.
Novo proprietário de uma Ferrari, espero que o senhor faça bom proveito. Na foto dela aí, você pode falar o quê? Os dados aqui com o senhor para Você bater acha? tudo certinho, pode ser? Sem problema. O senhor está comprando uma Ferrari Spider, conversível, Isso 6 era no marchas, Brasil. direção assistida, transmissão automática, ignição codificada e, para completar, banco de couro inteligente. Confere? Isso aí. Tá certo. O nome completo do senhor? Álvaro É só Musso você Neto. tirar pelos cala-boca, que é aquela Ray Angelina Sherazade Vita, toma. número 36, Aí, cobertura. vários políticos aí. 085-827. Que interfere diretamente na SBT, e tu vê que o patrão dela tá cagando. 0855. Tamanho do pau? O Silvio lá tá meio que cagando mole, mas mesmo assim... Ah, o cara pergunta o tamanho do pau. Dele Já vê essa porra desse vídeo aí, cara, da Ferrari. Se O eu cara não sou comprando a o senhor Ferrari. comprar uma Ferrari, o senhor pode ter no máximo 5 centímetros de pau. 5. Não, isso não existe. Não existe sim. Se eu entrar aqui no Google Imagens Dá. e buscar 5 centímetros de pau. É duro, mas eu posso fazer mole aí pro senhor. Ô, caralho, de pau mole? Pô, então me vê um amarelo e um vermelho então, pô. Olha lá, para de novo, velho. Ai, meu. Esse vídeo é muito engraçado, aparece o Kid de Bengala no final. Andando de patinete. Ai, ai, ai. Vamos lá então? Caralho, tô vendo um vídeo daquele maluquinho. Já viu aquele coreano, moleque? Deve ter a idade do Isaac, cara. Desgraça, viciada no violão. O maluco já tá até rico já, se brincando. O cara, meu, apela demais no violão, cê é louco. Onde pau duro, onde pau Eu mole. vi da carona. Foda. Da carona é massa, né? Onde pau mole? Não, olha o final, você vai olhar o final que de Bengala. Patinete. Não precisa de Ferrari, né? Ah, lá veio o cara puxar chat privado comigo aqui, falar que tá na minha frente. Qual que é o altitude sua e qual que é a dele? Então, é isso que eu vou falar pra ele. Qual que é a sua velocidade? Não, já falando, já assim. Qual que é a sua altitude? Acabou. A altitude for a menor que a dele, tá na frente dele. Acabou. Só te passa na tua frente se tiver emergência. Acabou. Não tem nem o que questionar, não. Fica calado pra não tomar uma chapuletada na cara. Mano, olha esse menino, Não, ele tá na cara. 3-1. Com a idade do Isaac, essa desgraça desse menino aí, cara, só deve dormir colado no violão, né? Olha como que ele toca violão, esse maluco. O dedo do menino já tá todo fodido já. Não, o dedo do menino você vai estar todo estourado, lá, tudo cheio de band-aid. Ah, é. Pera aí, Não é eu vou tentar resolver o problema do teclado aqui, já volto.
Não é band-aid, Daniel, é dedal que chama. Um bagulho que vai dar um som diferente. É como se fosse uma palheta em cada dedo. Ah, imaginei também que fosse isso daí também. Tinha certeza. Caralho, uma palheta em cada dedo, velho. Puta que pariu. Aham. Desgraça. Mano, esse molequinho toca demais, Isaac. Você é louco. Toca mesmo. Deixa eu ver essa Ferrari aqui. Ó o moleque lá, o comentário lá, o primeiro comentário, 10 meses atrás. Você pode ver uma vida inteira no mundo da música, mas sempre vai ter um asiático com a metade da sua idade pra te superar. Caralho. Toca demais o moleque, velho. Você é louco. Pior que eu lembro, quando esse moleque já deve estar. Peraí, Daniel, rapidão. Peraí, deixa eu ver o vídeo aqui da Ferrari. Boa. Daniel, pegou aí? Querido. Falando não. Falando nele, Os caras sentaram o pau em você aí, hein? Como é que é? Eu não. É, todo mundo perguntando onde você está, tá todo mundo querendo saber de ti. Esqueci de Por pegar, quê? vou baixar. Você é uma pessoa querida, todo mundo gosta de você. Sim. Não é bem assim, não. Daniel, todo mundo Oi. falando que você tava aí de bunda por cima, aí de barriga pra cima, aí, roncando. Ó, Baixar esse esqueminha aqui. Caralho, mano, esse Pelo menos esquema- não fechou o simulador. Deixei aqui Punta Cana, São Paulo. Dormi e o meu avião tá aqui, ó. Rodando em cima de São Paulo. Combustível quase acabando. Bem que o Isaac falou, onde tá o Schneider? Aí eu perguntei, o Isaac, deve estar dormindo. Eu falei, é Não provável. dormindo nada, já fui sair pra fechar na imobiliária. Já fui. O que virou essa imobiliária comprar, de novo? Aí qual que é o rolo? Não, cara, foi na imobiliária pra alugar outra casa. Ah, vai mudar? Mas eu achei... Ah, qual? Do salão, você fala? Isso, fui lá, já tá. tá. Terça-feira a gente assina tudo. Você que gosta de música aí, ó. Esse molequinho tocando é do caralho, cara. Depois eu dou uma olhadinha. Tô aqui rodando em cima de Rafa, 29 mil pés, com 1.600 kg de combustível. Estamos fazendo Olha, uma chegou bem revoada aqui, aí, hein? 30 pessoas fazendo Istambul, Amsterdã. Porra, que show, hein? É. 30 pessoas, tô vendo aqui online. Não tem nem a metade. Só tá eu e o Isaac. Cada um vale por 15, porra. Daniel Não, se vale fosse o por Juliano, se fosse o Juliano, tudo bem. Pior que é. Essa semana entrou um cara aí falando que logou na Eval, logou na pista, né? Ele tava aprendendo a ligar o avião. Logou na Eval, tá tentando ligar o avião na pista. Um pior que o outro, velho. Imagina, tu chega naquele voo bem longo, aí tu tá chegando, tem um cara bem na pista pra te ajudar. Cara, esse golzinho Smiles aqui, eu me amarro nele, é muito legal. Cara, o molequinho é surreal, gente. O que esse coreano desgraçado faz no violão, cara? Pera aí, Daniel. É surreal. Puta, o Kid Bengala chegando lá de parte. Você viu o Kid Bengala no final? Porra de Ferrari, o Kid Bengala precisa de Ferrari, não. Ai, caralho. Muito bom esse vídeo.
China? Diga. Beleza? Você acertou, eles Tudo. dormiu, deixou o Eu vou avião. me ausentar. Dormi nada, velho. Dormi, deixei o avião, mas acordei. Tô acordado desde 10 da manhã já. 9h30. Caralho, E tem eu vou um ter que sair aqui. aqui de novo. Tem um vídeo que eu tô vendo do japonesinho aí, do coreano. Cara, o maluco faz uns bagulho no violão que é surreal, velho. Cê é louco. Cara, que coordenação esse filho da puta tem com os dedos, né, cara? Cê é louco. E 100% dedilhada, a música inteira, de começo até o final. Ô, tô baixando um cenário aí, tá no canal aí, ô Isaac. Baixa também, ó, Frankfurt, hã? Deixa eu ver. 30%, será que você vai baixar, vai cair a velocidade aqui? Não sabia, os caras dá pra subir até esse TS aqui, dá pra subir até o cenário inteiro, cara. Caralho, é pago isso aqui? Vai vir uma É conta pago. alta pra caralho. É pago, é pago. Vai, quem tá pagando essa porra aqui vai se fuder. Por quê? Ué, porque é cobrado por taxa de uso. Não, não. É. Então baixa e tira daí, pronto. Daí no caso, ó, se eu pôr 500 JUP, eu baixei 500, o Daniel baixou 500, 1 GB. Então faz o seguinte, um baixa não, baixa só o Daniel. É. Mas tem certeza que é assim mesmo? O que eu pagava era. O que eu e o Copila pagava era. Bem antigamente. Não sei agora, né? Mas pode ser. O nosso era de outro roster. Mas acho que não é não. Quem quer que roxie esse aqui? Oi? Quem pagou? Quem quer que Matheus. Matheus. Roteia? Roxo, não. Matheus. É. Aqui, deixa eu ver. Não fala de quem que é? Não, aqui, fala ali, Kings. ó. É, King, não sei. King TS. Vamos ver. King TS. Aí, guys, Vou lá. Vou lá cozinhar e depois, se bobear, ainda vou dar banho nos cachorros. E o nosso voozinho do dia? Ah, vai ter que aguardar, velho. Eu quero, vamos sim. Aí tu tocou na ferida. Então, tô Ah, querendo tem ver. Guscalpa, velho, nossa. Olha lá, já tem o primeiro pra cair aí, o Isaac. Agora quem vai cair? Eu não sei se você sabe, de 4.7 lá eu fiz menos 56. Esse dia que eu tava Eu quero ver o Borges, na verdade eu quero ver Borges fazer lá de 67. Borges é pato, não, vai fazer menos 275 mil. Explain, velho. Bicho de X-Plane lá deve ser louco. Cara, de X-Plane deve ser legal mesmo. Qual é o procedimento que você vai fazer de app lá, Daniel? É aquele mesmo ainda? Não mudou não? Não, não mudou não. Schneider Uno. Tá. Não, ele tá falando do Amsterdã aqui, ó, Chino. O que ele tá fazendo comigo? Schneider 2. É Nork 2 Alpha aqui. Vai pousar na pista... Na pista no 8? 27. Vamos ver se ainda tá operando aí nessa caralho, dessa pista. Eu vou ver aquele site real, o site real. Ah. Ontem eu falei com a Ale, acredita? Acredito. Ele tá grande pra caralho. Continua, tá operando essa mesma ainda. E só tá ela agora. 27. Beleza. 7. Transição. Qual a transição que você colocou? Vai 3.000. Não, Artip, River ou Sugol?
Artip. Tá. Só que o que eu fiz? Você vê que a transição, ele vai lá, bloqueia o aeroporto e volta. Eu limei tudo, deixei depois de Artip e já vai direto pro localizador. Tá, Artip. Peraí, deixa eu colocar aqui. No meu. Alô, tá aí pra uma festa aqui, até mais. Mais jovem. Ai, velho, meu sonho era falar aquilo lá que eu falei pro. E aquela mina do trabalho lá, hein? Nada. Ah, velho, não falou mais nada. Puta merda. De Delta Oscar 700, você já pulou lá pro. Pro ILS. Ah, tá. Só que lá tem controle, né? Vai foder um pouquinho. É, lá tem. Essa vetoração. Se eu começar a não entender o que ele tá falando, é só selecionar a vetoração. Ah, nisso nunca mais vi Copila. O que virou esses caras? Sempre lá na tampa. É, eu vejo. Vejo Prates lá às vezes. Ah, de ser o que, Gabriel? Decolou de MD-11 ontem de Atlanta pra Amsterdã. Ele mesmo. Ah, não tem mais controle porra nenhuma lá em Amsterdã. 3 horas da tarde não tem ninguém voando. Foda. Agora, se eu tivesse saído pra ir almoçar, ia ter 500 mil controles. Centro, a porra toda, 500 banido e a porra toda. Bom saber que quando eu compro alguma coisa vai pro e-mail da minha mãe também. Olha, monitorado. Ado. Monitorado. Bom saber. Já vou tirar isso aqui agora. Para de comprar calcinha. Já vou tirar isso agora. Para de comprar calcinha, lingerie. Fica comprando lingerie. Viu? Não adianta mais esconder da mamãe. Verdade, China. Porra, como é que minha mãe pegou meu celular e veio aqui na... Não sei. Peraí, deixa eu ver. Faz parte. Quer apostar que eu acabei de lavar o quintal todo, fazer tudo, os putos já devem ter mijado e cagado? Você tem cachorro, Daniel? Tem. Uns 5. Uns 3. Ué, são... Ah, o que? Os dois branquinhos e aquele grandão, né? Isso mesmo. Daniel não gosta de cachorro. Eu gosto dos pequenininhos, cara. Mas... Minha mãe arrumou cachorro demais, né, cara? A casa é pequena. Eu não sei se eu morasse com a minha mãe ia ser desse jeito aqui. Olha aí, já volto. Porque seus pais são separados? Não. Moro com meu pai e minha mãe, mas não sei se eu morasse com a minha mãe, assim, maior de idade. Eu acho que ela não ia deixar, não. Ela... Ai, caçamba, sua amiga, mano.
falar nisso, eu vou ver minhas milhas, isso que eu queria ver. Ô, Daniel, você não sabe uma coisa, velho. Meu pai, ele não sabia desse negócio de milhas aí, essas bagaças Caralho, todas. sério? Aham. Tipo, e não sabia daqueles prêmios lá. Nós conseguimos pegar uma batedeira, pegamos um monte de coisa lá no site, cara. Uhum. Vai, tá pra chegar. Parece que era 100 mil pontos. Era uma coisa assim. Cara, vou arrumar uma coisa pra comer ali. Acho que eu vou fazer um arroz ali, já volto. Caralho, sabe fazer arroz? É, eu faço. Eu cozinho, na verdade. Beleza, vai lá. Já volto. Ai. Aí, parou de bugar. Não vai estar bugado de nossa bosta. Ô, Daniel, se entrar algum centro aí, você me manda uma mensagem no Zap Zap? Mano. Valeu. Nem fez com nada, mandar mensagem pra ele. Vai mandar mensagem no privado. Porra, a gente tava rindo ontem, China. Vou então no Né? telefone, pessoal. Nossa. Ó o Juan. Juan. Por que não veio aqui? Fazer um voo de MD800, hein, Daniel? É um bom voo. Aí, Val. Podemos fazer o Tego Cigal pra ir. A gente queria ver se você... Em vão. A gente gostaria de saber se você é capaz de pousar esse MD-80 no Tego Cigal. Qual que é o iCloud lá? MHTG. Gustigal. Vamos ver como é que é. Qual que é a pista lá? É 02 com 20? É, mas é a 02 que tem que pousar. Não pousa na outra, né? A outra é raro. A outra é pra noobs. Porque é menos hardcore? Sim. Eu não achei nenhum cenário bom de ter o cigarro aí. Eu não sei como é que é lá o cenário. Se for o default mesmo. Default da Explain. Deixa eu ver minha pontuação aqui. Vamos ver se dá pra tirar uma passagem. Ele mandou mensagem. Milionário tira passagem de qualquer hora. Aí sim, hein? Entra no TS aí pra trocar ideia, porra. Aí a gente te ajuda. Tem um easter eggs no Explain, velho. Muito interessante. Deixa eu ver aqui minhas pontuações. Livelo. Queria tanto ir no show do YouTube, cara.
Você não... Não é aquele lá do que vai ter no... Morumbi, mas não consegui ingresso. Vou tentar de cambista, que se foda. Quanto é que é ingresso no cambista? Uns 300, 400 Você conto? é louco, esse era o preço 500 pau, o ingresso mais barato normal. Tu tem coragem de dar R$ 1.000 na mão do cambista? Cara, eu ia pagar 1.250 na porra do ingresso. Na área que eu Você ia queria. dar no site lá, na Sim. segurança do site. Não, mas isso aí eu ia esperar os caras tocar a primeira música, que se foda. Então, se você compra ingresso de R$ 1.000, chega lá, uma bagulho não é válido. Você é louco. Você chora, né, Daniel? Cara, agora tá um saco. Tudo que você vai logar, precisa ver que se você não é um robô, vá se fuder. Deve ter robô demais nessa internet. Deve ter. Beleza, aqui ó, tô vendo minha conta da Livelo. Vamos ver o que eu posso comprar. Carai, celular e tablets a partir de 6.000 pontos. Porra, tem quase uma metade de uma televisão já. Tem quantos pontos você? 16.219. Meu tego cigarro nem montanha tem, acho. Falei? Vou abrir a live pra te ver como é que é o meu tego cigarro. Tego cigarro. Não tem pátio, Cara, tem um pátio ali, né? tô vendo a desgraça de um avião aqui na minha frente. Que nível que essa desgraça tá? Mentira, 2.000 pesos. 2.000 pesos acima. Tem o canal do YouTube aí, né? O seu acho que eu tenho, sim. Tem. Isso não é o seu canal não. Tenta conectar aqui, me manda o link aí. Caralho, um iPhone 6S, 246.000 pontos. Nunca que eu vou ter tudo isso de ponto. Mas eu até errado, o 7 precisa de menos pontos que o 6S, vai se fuder. Mas qual que é a versão do 6, né? Plus. Aí é que tá, né? É a basicona lá. Boa pergunta, Ó, mas top. eu nem vou ver isso aí porque é muito caro, eu não tenho mesmo, então... Olha aí. Deixa eu ver. O MD80 é muito bonito, né? China, baixei os cenários aí. O que você achou? Da... Pera aí, deixa eu ver. Tô clicando aqui. Como... É a IA02 essa daí? Que você tava meu parado? Acho que é. Caralho, que MD80 mais lindo, vá se foder.
tá bonito. Nossa. Vai ver o cockpit. Cara, essa pista é 02 ou não? Acho que é, velho. Eu vou acionar aqui e vou puxar ele pra frente ele pra ver. É só colocar a câmera ali pro outro lado. Olha aí. Dá no cockpit dela. É só ônibus 02 espacial. mesmo isso daí. É porque na outra eu acho que não tem essas setinhas aí que é o espaçamento dela. Qual Frankfurt que é esse aí, ô? É o RAM. É um outro aeroporto. Eu gosto desse aeroporto porque eu EHAM. já voei na real nesse aeroporto. Por isso que eu pedi pro Schneider. Não é o Manhen não, né? Não, o Manhen é o principal. Esse é o segundo aeroporto de Frankfurt. Que geralmente Ah. voo cargueiro, Ryanair opera esse aeroporto. Ah, entendi. Ô, velho, minha mãe levou o botijão pra... Minha mãe e meu pai levou o botijão pra trocar. Fodeu. Você achou do cockpit aí, Daniel? Ah, eu gosto desse avião pra caramba, velho. Tá legal. Tá legal pra caramba. Funcionar, hein? Tem um avião na minha Velho, frente aqui. eu acho a cor do simulador do Daniel muito linda, cara. Sério mesmo. É. Mas foi muito difícil chegar nisso daí. Tem uma aeronave na minha frente, olha que bonito, cara. Esteira de turbulência. Que bonito, esteira de turbulência. Véi, até hoje eu não entendi muito bem o que aconteceu com aqueles caras lá que passaram debaixo de um A380 lá e... Esteira de turbulência. Todo Então, mas eu avião não tem entendi. isso. Eu sei, caralho, eu tô falando que eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, entendeu? Parece que eles viraram de ponta cabeça, assim. Vamos ver viagem. Só quebrou o avião todo lá por dentro. Mas não aconteceu nada não. Passagem aéreas, vamos ver. O top. Já aconteceu isso aí com o Learjet, velho, do México. Lá nos Estados Unidos. No Nevada. Caralho, tava tentando. Perto de Nevada. Nunca que eu vou conseguir ir pra Europa, velho. 101 mil. Salvador, 12 mil. Salvador já dá pra ir, já. Rio de Janeiro, 4 mil. Ele é... Passou na esteira de turbulência de um 767, os caras estavam muito altos, velho. Muito próximo do 767. Daí eles, na esteira de turbulência do 67, foram naquela porra lá, foram inventar de sair do bagulho. Tomaram no cu. Caralho, velho. E o tio Camarote? Resgataram agora, que se foda. Pode. Puta que pariu, 147 mil. Vou pegar agora. É, mais caro do que uma passagem pra Europa. Ah, que desgraça, cara. Mas será que dá pra usar, tipo, um pouco das milhas de dinheiro? Ah, mano, uma mancada, cara. Olha isso, vai se fuder. Pera aí. Ah, cara, eu odeio isso. Como eu queria ser... Odeio ser pobre. Entendo você, velho. Fazemos parte da mesma, né? Temos a mesma pensamento. Cinema, teatro, festas e eventos, parques. Vamos ver parques. Hot Park 6.700. Cara, esse bagulho é caro, velho. Chaquete. Restaurantes, bares, passagem aérea. Vamos ver passagens aéreas mesmo. É o que tem pra hoje. Eu quero ver promoções. Botei.
tava pensando, Recife, o foda de Recife tem muito bandido. Mas todo lugar tem bandido, tá? Se for assim, tu não vai viajar. Chegando de áudio descida aqui, hein? O Rio é uma cidade turística e tem bandido pra caralho. Pior que é verdade. Tô passando por parte dela, né? Pode tirar aí pelo Rio, né? É cidade turística e é cheio de bandido. Vamos ver aqui uma cidadezinha. Qual lugar mais... Ah, vamos ver Porto Seguro. Porto Seguro é muito legal. Pô, velho, eu quero viajar pra aquelas praias de nudismo lá. Aqui tem. São as ideias. Ah, eu quero ir lá em Fortaleza, que tem, né? Não, hein? Aqui tem. Na Paraíba, pertinho aqui. Sambaba. Eu já fui lá. É. Eu chego aqui de Bengala lá de patinete. Tá vendo o bagulho, velho? O maluco não tirou, só lembra dessa parte. Cara, tudo mentira, né, cara? Isso que é foda. Lá no site da Livelo fala assim, trecho São Paulo-Rio, 4.000 milhas. Aí você clica no negócio pra ver 7.800. Você não vê uma passagem com aquelas milhas que ele falou que teoricamente dá. Aí aqui, ó, aí você pega... Então, processo é, já. Foda, né, cara? Tudo enganação. Meu tio processou uma empresa por propaganda enganosa e ganhou 20 mil de Eita porra. indenização. Deixa eu ver se isso é Foi o Extra, supermercado Extra. Tem um amigo do meu pai que processou a fábrica. Caralho, sério?
Só que ele se ferrou. Por Ele quê? ganhou, mas se ferrou. Por quê? Porque você fica queimado, né? Pra processar a união. Olha se tem cabimento aí, se processar a união. Cara, Guns N' Roses aqui 16 mil. Olha que diferença. É, dá pra ir no show do Guns, hein? Mas, cara, tá muito caro. Guns N' Roses é top, hein? Porra. Deixa eu ver restaurantes. Esse avião só dá pra decolar se tu botar o trim e o flap certo nele, sabia? Qual? Tu manja, né? MD-80. Qual? MD-80. Apita tudo, filho, se tu não colocar certo, né? Já speed brake tem que Eu armar. acho que todos tinham. Eu acho que na decolagem? Uhum. Airbus E se o cara MD-80. levanta o... E se levanta o trem de pouso da frente e pousa de novo assim? Não, cara, ele... Esses aviões que dá speed brake automático, que nem Airbus, essas caralho tudo, só dá speed brake se você voltar a posição de manete pra idle. Dá reverso. Tem que dar reverso. Ele não dá reverso com as manetinhas. Se você tiver em toga e se dá essa quicada que você falou. Primeiro que nunca vi o cara fazer isso, né? Na vaiada do cara. O piloto vai decolar e depois vai tocar de novo. Tudo é possível, né? Vai Não, que é possível mas é na vaiada do caralho, né? Primeiro voo do cara. Aqui no aeroclube a gente tem um cara. Ele é piloto da empresa. Eles mandaram refazer o motor lá, né? Daí, acho que é o cheque de 2.000, 5.000 horas, não lembro. Daí fizeram o motor novo, só que na hora de montaram errado. Daí não tava carregando, não tava funcionando, não tava carregando a bateria. Daí desligou o avião lá, o motor continuou funcionando, não sei o que aconteceu. Só sei que apagou tudo o avião. Daí ele foi pousar e o trem de pouso não baixou. Daí ele baixou por gravidade, só que ele não travou. Daí ele só tinha umas 20 horas de voo com o avião. Tinha acabado de ser contratado. Daí ele baixou, mas não travou. Daí o da biquília não travou, o central travou. O principal travou, mas o da biquília não. Daí bateu assim, fudeu tudo o motor, fudeu tudo o nariz do avião. Foi demitido. Beleza. Acabei de levantar a roda, né? Eu acabei de fechar essa live pra preciso pousar. Tava esperando até agora, ele tava esperando até agora, deixa eu ver isso. Aprenda novamente, pelo menos agora não tem propaganda. Não decolou. Cadê? Manda aí. Tá aí no canal na live dele. É bonito. Qual que é a imagem externa aí? Tá assim. No canal da... Você que mandou? No server, não, tá no server aí, ó. Ah, tá. Qual que é a imagem externa aí? Ok. Tá atrasado 30 segundos. Cara, acho que dá pra você pousar assim, né, 02, que cai com esse avião aí. Ah, eu baixei esse avião aí.
Só que eu ainda não instalei não. É da Rotate, né? É. Eu baixei, mas não instalei ainda não. Eu baixei o eHAM 1.2 lá. Baixar o eHAM eu não posso ter essas nuvens aí que o Daniel fala que é bonito. Por quê? Por quê? Dá conflito com o crack desse negócio né? das nuvens. Né? Você tá de zoeira. Piscando? Tá. Tem conflito com o crack. Mas não é aquele bug lá que ele fica piscando não, né? Não, não. Ele não aceita os dois só mesmo, né? Os dois cracks também. O bagulho não diminui a velocidade nem pro caralho, velho. Já volto. Subi muito alto, não dá pra pousar nessa porra não. Bem pra caralho. Tô dando sync rate. Voltei. Eu tô todo cheio de Nutella, nossa. Quero ver Daniel chorando. Também tô. Ah, tô passando 14 mil lá. Cara, vou entrar na camada que tá bonito, hein? Ah, cara, meu Active Sky Next aqui, velho. Ele não tá dando as nuvens certas. Infelizmente, a Active Sky força você a ficar com a última versão. O cara quer dinheiro no bolso, cara, infelizmente. Capitalista. Pois é. Gênio aqui deu toga, freando, não viu que tava com reverse dele. Opa, app ó. É. 121. Hello, Amsterdam. Aí, cara. Good afternoon, Martin A tempo de 810 pass now 8,000 feet with you, sir. Expect to runway Daniel, 27. não, pra você me ajudar lá. Tem que ficar quietinho. Approach 3 minutes to Savia 1140. We are on heading 270 to avoid the traffic on our right. Martin Air 810, good day, radar contact heading 270, expect runway 27. Heading 270, confirm continue descent 2000 for Martin 810. Martin Air 810, heading 270, descent flight level 40. Descent flight level 40, Martin 810, heading 270. Transavia 1140, radar contact, turn left heading 255, descent 2000 feet, unit 1014, expect 27. Down to 2000, heading 255 on KH 1014 for Transavia 1140. If available, would like ILS 27 break of runway 24, LV if available. Approach, looks for Roger. Break, Transavia 1140, that's possible. Ooh, amazing, thank you. All stations, I restart TeamSpeak, so do not work, stand by. Approach, cargo looks for Roger, Charlie information pass 10,000 with you.
naar 810, turn left heading 180, speed 220 knots. Martin 810, reduce the speed 220 knots, confirm heading for Martin 810. Heading 180 to the left. 180 turn left, Martin 810. Proper, cargo looks far. Flaps 1. Cargo looks 44, hello, squawk 1000. 1000, cargo looks far. Cargo looks 44, radar contact, expect runway 27, descent flight level 70 after RTB, direct Papa Alpha Mike. Proceed to FMC. Roger, I expect runway 27, descent to 470 and fly direct Papa Alpha Mike, cargo looks far. Cargo looks 44, descent flight level 070. Flaps 5. 070, cargo looks far. Caralho, dá uma olhada aí nessa aproximação aí, Borges. Que coisa mais linda, cara, esse cenário de Amsterdã. Martin 810, speed 1, correction speed 200 knots. Reduce speed for 180 knots, Martin 810. Chovendo aqui, pegando a micro. Transavia 140, report indicated. 200 indicated for Transavia 110, sorry 40. Transavia 140, just speed 200 until 10, speed 180 until 6, speed 160 until 4. Okay, so 200 till 6, confirm. Until 10. 200 until 10, 180 until 6, 160 until 4. Okay, copied. Thanks. Martin 810, descent 3000 feet, QNH 1015, and speed 180. QNH 1015, descent 2000 feet, speed 180, Martin 810. Transavia 140, cleared ILS approach runway 27. Cleared ILS 27, Transavia 1140. Cargo looks 44, descent flight level 40. First descent to 40, cargo looks far. Martin 810, turn right, heading 260. Heading 260, Martin 810. Cara, olha essa aproximação, que show. Martin 810, new right heading 270, plate approach 27, leave 2000 in the glide number 2. Here at runway 27, Martin 810. Batendo 35 frames ainda não. 38, agora 41. Bom pra caramba. Deu uma travadinha aqui agora. Vai ter que carregar do cenário. Faltou uma chuva no cockpit. Transavia 1140, cleared break of runway 22, the wind 270, 7 knots, clear to land 22. Confirm 24. Correction, runway 24, clear to land, the wind 270, 7 knots. Clear to land 24, Transavia 1140. Speed brake.
Transavia Jan 140, speed is yours. Okay, speed is mine again, Transavia 1140. Martin Air 810, speed is yours. 180. The speed is yours. Free speed. Carlux 440, descend 2000 feet on the QNH 1015. Again, please. Descend 2000 feet on the QNH 1015. Roger, descend to 2000 for Glux 44. Transavia 140, new QNH 1015. 1015, thank you. Martin Air 810, new QNH 1015. Ainda não baixou o trem não, hein? Não sei. Esperar baixar, pegar logo, eu tô muito longe da pista. Eu não fiz o landing checklist. Cara, que pouso foda. 3 aviões na final. Vou lá de novo. 3 avião. Que foda! Eu tô vendo, tô. Puta merda. Agora eu vou reduzir pra 20. Gear down. 2500. Por que tá tudo branco assim? É por causa da chuva? Entrou na manobra. É. Carlux 44 on test heading cleared, ILS approach, runway 27 number 3. Roger, clear to ILS approach, Carlux 44. Martin Air 810, traffic in front of you, make a break of runway 24, you are clear to land, runway 27, wind 2707 knots. Runway 27, Mark 810. Flaps 25. Ó a turbulência, hein? Tá vendo? 11 nós de vento. Caraca, Daniel, esse simulador seu tá muito lindo. Bom, a remetida aqui é pra 3.000 mesmo. Remetida separada. Eu já tô pra 2.000 aqui. Eu já tô a 2.000. Aí olha isso, olha que bonito tá isso. Cara, tá muito lindo esse simulador, sério mesmo. Você só usa mesmo. Você só foi lá no coração dele, tirou lá ou você fez outra coisa? Não, mas tá sempre. Beleza. Enter Transavia 1140 vacated. Transavia 140, mooi gedaan, contact ground 11805, fijne avond. 11805, toppie bedankt, fijne avond, tjeu. Approach mode aqui. Gear down. Minimums. SCHIPHOL approach, good evening, with information Delta. 1 to miles inbound, Hotel Sierra Delta, KLM 1518. Transavia 18, Transavia 1518, today.
olhar. Isso aqui tá uma delícia, mano. Isso aqui tá uma delícia. Pista molhada é muito legal, né? Cara, isso aqui tá uma delícia. Tá feio esse cenário. RD1, stay again please, KLM 1518. KLM 1518, stand by. Vou livrar, hein? KLM 1518 direct to river, descent flight level 100, expect runway 27. Tá chovendo pra caralho. Route direct river, descent flight level 100, expect runway 27, KLM 1518. Ah, velho, essa PMDG vai tomar vergonha na cara e fazer uma porra de uma chuva nessa desgraça desse vidro. Não é a PMDG que faz isso aí, no simulador. Sei lá, às vezes podia mesmo. Não, claro que não. Como é que Code 44, tower 19825, bye. Pera aí, deixa eu mudar de frequência. Roger 109.25, Cargo for Martin Air 810, contact triple ground 121.805 and turn right on Bravo. Turn right on the Bravo, Martin 810, contact ground Amsterdam, bye. Bye bye, sir. KLM 1518. Amsterdam ground, good afternoon, Martin 810 on Bravo, request Martin cargo position for Martin 810, hello. Pronto, Daniel, olha meu pouso, olha meu pouso. Roger 810, did you have the newest flight Tampa scenery of Amsterdam? Ih, ela tá me jogando baixo. Say again please for Martin 810, sorry. Yes, did you have the newest airport from Amsterdam from flight Tampa? Yes, okay, you can taxify the... Okay, taxify the Alpha to holding point Sierra 7. Confirm position for... When I heard you, I heard some noise behind you. If it's possible, say again please for Martin 810. Martin 810, taxi to holding point Sierra 7 via taxiway Alpha. Hold point, taxi, hold point Sierra, Martin 810. Já pediu pro cara repetir umas 4 vezes. Transponder standby. Aonde fica essa porra desse taxi? Não tem LTBA não? Tem sim. Tem sim. Olha nada. You taxi down the Bravo, okay, switch to the Alpha, sir. O Isaac pousando aqui na live, tá? Pelo menos no pouso ele ficou calado. Transavia 1140 some blocks. Transavia 1140, je flight close at point 45, features equipped op fijne avond. Tot ziens. Fijne avond en trouwens de holding point naar de cargo apron op 24 is Share 8, de nieuwe taxiway. De Share 8 is aan de overkant van 24. Oh, daar heb je gelijk. En nou, in ieder geval fijne avond nog. Nee, tot ziens.
Ground cargo looks for 4 vacated on November 2 with you. Cargo looks for 4, taxi to Report Sierra 7, runway 24 by taxi Alpha. Vamos escutar esse cara na onde? Ele falou aí, ó, você pega a Alpha. Também a mesma coisa que eu, Sierra 7. A Alpha é a taxiway de dentro aí do aeroporto. Essa primeira é a Bravo, que Roger, você tá é point Bravo. Sierra 7 and runway 24 via Alpha cargo looks for 4. Thank you. Ele me mandou por chat. Cargo looks for 4, safety transponder standby. Seu transponder aí, standby. Ah, já te vi. Eu não entendi esse táxi que ele mandou fazer, não. A Alpha só vem, não é? Ah, então. Achei a Alpha. Daí eu vou... Cadê a Sierra 7? Sierra 7, Civil ground, please just confirm the departure runway for KLM 427. Eu não tô achando essa Sierra 7. KLM 427, standby. Ah, ele vai mandar lá pro cargo. Ah, beleza. Martin 810, request crossing runway 24, Martin 810, Sierra 7, hold point. Martin 810, cross runway 24 is approved. Continue on the Sierra to stand Sierra 74. Sierra 74, it's approved, crossing runway 24, Martin 810. Oh, meu... Meu smaller tá Approaching 24. Approaching 24. Pelo menos. Travou. Será que tá alguém pousando aí? Não, mas você saiu da pista pra mim. Não, eu saí da pista, só que tô no... Ele me chamou e falou que eu tô fazendo perfil de táxi. Como é que fala em inglês eu tô fazendo? I do something. Tipo, eu estou fazendo I do. Fazer, verbo de fazer, I do. Tá. Fazia muito tempo que eu não pousava na chuva. Eu também. Acho que eu nunca pousei na chuva, cara. Eu já pousei em pista molhada. E com chuva. Eu sou piadista pra caralho. É, velho, acho que esse motor não volta não. Civil ground, KLM 427 ready for mission start. KLM 427 to start. Mission start for KLM 427, thank you. Cenário usa memória pra caralho. Cargo loops take the second taxiway to the left, taxiway Alpha. Desconecta. Finalizar o processo. O que deu de pousar? Pera, eu vou deixar aqui, velho. Eu devo ver quanto tempo que ele vai demorar pra... Se for voltar ou pra fechar, entendeu? Ó, pousar e decolar lá de novo, galera. Dá uma olhada naquele pouso, lá foi meio cagado. Daqui a pouco eu tô taxiando aqui. Faltou reverse, daí eu não vi, ele quicou, aí saiu do reverse, eu não vi. Não percebi. Quando eu fui ver eu tava em toga. Toga. Prestei atenção. Toga. Tava de toga. Cara, será que dá de abrir o programa aqui pra ver as vagas? Dá pra ver o quê? As vagas.
Não, a avanço tá de boa, tá 2.9 de avanço. Vamos ver meu land rate. Menos 89, Daniel. Puta vida. Eu sou o piloto. O piloto. Fica ajoelhar pra falar comigo. Então o piloto é um rei. Eu sou um rei piloto. Ah, fecha essa buceta aqui. Nem o simulador me aguentou de tão piloto que eu sou. Ele não aguentou minha majestosidade. Ó o Guilherme ali, eu puxei ele lá, o Antônio, lá o Guilherme Antônio. Ora, umbado, tá aí? Fala aí, ô vagabundo. Conversa. Tá bom, deixa eu... E aí? Caraca, eu tô tentando comprar um monitor, cara. Mas tá foda. Aquele monitor que você comprou, o seu, até hoje, aquele monitor é caro pra caralho. Abaixou R$1. Tá foda. Desculpa aí, cara. Tô controlando aqui. O cara falou que não deu o que é? Monitor? Não? Tô procurando um monitor pra comprar. Ele tava olhando aquele seu que você comprou. Mas, cara, aquele monitor até hoje não caiu R$1. Se for pra trocar, cara, só se for um igual, parecido com o seu. Esse monitor seu é muito top. Mas tem outros aí, né? Que não é Asus. Tem, acho que tem a AOC, acho que fez um também. Não, só a Acer que tem um que eu vi igual, com a mesma configuração, com IPS, V5, a porra toda. Só que também custa caro pra caralho. O monitor... Clear 810, you picked station school, climb close 455, bye-bye. Bye bye, have a nice weekend, Martin O Daniel quer comprar um monitor que é mais caro que a placa de vídeo dele. É, cara. Mas quem viu do Guilherme sabe o que eu tô falando, cara. Monitor é do caralho. Ah, tá. Tá bom mesmo. Cara, mas Amsterdã. Parou de voar, Guilherme? Só tá controlando? Dessa vez você controlando? Não, velho. Fiz um Inter. Você viu lá, Daniel? Deu um 720 mais ou menos lá na live, você viu? Hoje eu vou vou fazer Eu vou fazer um Inter. Ô, Que Inter Guilherme. você vai fazer? Vou fazer. Eu acho que vou fazer Paris e Guarulhos. Bolsaço. Acabamos de fazer Istambul, Amsterdã. Esse Amsterdã novo tá bonito demais, né? Você é louco. É bonito. Esse daí os cara tiram o chapéu, que os caras fizeram o bagulho bem feito. E voar aí é gostoso, hein, velho? Puta que pariu, Amsterdã, esse controle é bom pra caralho. Isso, acabei de voar, cara. Não, e tá chovendo, tá a coisa mais legal. Tá, pior que já tá à noite aí já, né? Não, já tá de descendo, dia. já 6. É, já que vai Tá começar. de dia? Ainda tá de dia, todo de dia. Por isso que eu Boa noite, exatamente. tá, mas tá chovendo pra caralho. Mas tá chovendo pra caralho. É bus, tá bom? Ou 747? 47. Nossa, velho, fazia tempo que não voava pro 77, mano do céu. É gostoso voar aquele avião, mano. Puta que eu pariu. Ô, Guilherme, quando que você tirou o seu ADC? Rapaz, meu ADC, Isaac, faz tempo, hein, velho. O ADC faz tempo pra caralho, mano. Não... Eu teria que ver ali, velho. Teria que entrar dentro da minha conta lá pra ver, mas acho que foi 2006, 2007, acho que foi alguma coisa assim. Nossa. Hoje pra tirar o ADC tá uma putaria do caralho. O meu ACC eu tirei faz pouco tempo, mas você faz uns 3 meses. Você instalou esse 47? Eu não instalei aqui não. Tá muito gostoso também de voar esse 47, Guilherme. Ah, cara, eu sou fã do 77, cara.
Não, também sou. 7 é Também um puto avião, mas eu vou os dois. Não, eu continuo voando os dois. Eu vou os três, vou tudo. O foda é que o filho da puta até mandou o A350 pra Paris. Pera aí. Acredita que eu alinhei, perdi a pista? Nossa, Daniel, agora entrou centro lá, aquela desgraça. Velho, vamos pousar lá em Corfu? Até pensei, cara, mas eu tenho que almoçar. Mas eu gostaria de fazer daqui pra lá, né? É um voozaço, hein? Amsterdã, Corfu. Não, mas eu acho que eu não tenho esse tempo, não. Lá da onde a gente decolou lá pra Corfu, acho que dava um voo bom, não dá? É pertinho, dá uma horinha de voo só. Então, eu podia fazer esse, né? Pode ser. Mas agora não dá, cara. Eu vou ter que almoçar, eu não almocei até agora. Que hora que você chega? Mas foda, cara. Deixa eu terminar E eu voltei aqui o Innsbruck. Coisa linda, hein? Innsbruck ficou bonito? Ficou. Não coloquei ele aqui ainda não, mano. Ficou bonito pra caramba. Bonito e leve. O quê? Innsbruck. Ah, tá top o Innsbruck. Ô, mano, cadê? Quem tem o link da página de... Ô, China, tá aí? Caralho, mas tá bonito pra caramba esse meu simulador da série. Alguém tem o link da página lá de... simulador lá do BOEING? Cara, não. Mas tem que fazer aquele monte de coisa pra poder entrar nessa porra aí. Alguém tem... Não, eu só baixo uma extensão aqui no meu navegador e pronto. Só quando eu vou coisar eu ativo e pronto, funciona. Daí quando eu não quero... Ah, achei aqui. Daí quando eu não quero é só desativar uma extensãozinha. O nome é Touch VPN. Ó, conectando. Você escolhe, né, de qual país que você quer o VPN lá, ó, daí pronto, entrou. No BOEING. Mas tem mal medo de entrar nesse BOEING, velho. Vamos ver quanto foi o touchdown. Você não tá felizada pra caralho. O Daniel nem sabe quanto é que foi o pouso dele e já chora. Mais ou menos isso. Eu fiz menos. Eu fiz menos 86, hein? Você tá de zoeira que eu fiz touchdown positivo. Não é possível. Não, não. Vou colocar na live lá pra registrar. Tá dando. Deu 7. Não. Deu 7 positivo, tô te falando. Como é que você pousou subindo, porra? Cara, eu não sei. No prepare não nem tem o bagulho na pista. Cara, não sei, mas olha aí, tá aí, ó, positivo. Tá na live lá, ó, coloquei. A live aqui pra ver. Não é possível, não. Aqui, ó, touchdown. Deu 7 pés por mim, deu 7 positivo. Olha lá, ó. LTBA, Amsterdã. Take off às 14 Zulu. Pouso às 16h54. 2 horas e 41. 30 toneladas. Touchdown. 16h42, 7 positivo. O que é isso aí que você usa aí pra marcar essas coisas aí? Lá pela soft. Acho que esse trem tá bugado. Vamos ver a... Por quê? Porque no...
Vou colocar o replay pra gente ver se o pulo tá estranho. Mano, como é bonito esse Martinair, você é louco. Vamos ver o replay. Vem com o avião todo arregaçado, mas pelo menos mostra o replay. Ô, nós tínhamos que baixar aquele bagulho lá, né, velho? Jogar na recorder lá. FS Record. Baixa essa merda aí. Vem com o avião todo estuprado, tudo aberto. Mas aparentemente Então, foi um pouso bom também. Eu vi que deu um... E tava pesado pra caralho essa porra, você viu? Você viu minha velocidade para pouso? Deu 162? Então, cara, falando aquele negócio da questão do chuva no vidro. Tem um avião pra FSX da PMDG, aquele... Dá pra fazer, os caras dá, mas não é fácil. Mas dá, eu sei que você falou pra... Mas o nego não fez porque não sei, deve ser pesado, sei lá o que é. Ó, olha ali. Cara, eu ia dar uma porrada enorme. Eu dei uma... Porque na hora que você tocou, você subiu um pouco, né? Você vê que você vem, toca e estoura. Não chegou a tocar, né? Mas eu acho que foi isso.